Um, 2. 3, podcast 3 Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, bom dia. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário estarão nos vendo. Mas mais um dia especial para sua vida. Talvez nem tanto. Cara, mais eu especial, vou te falar, eu tô um pouco assustado, assim, porque eu sempre bati na mesma tecla aqui, né, com o tiozão. Isso. Agora veio o Lorde, PlayStation 1000 Grau, e eu sempre batendo na minha tecla, na minha defesa, e os caras falando que eu não entendo nada de mercado, e eu mandando eles tudo pra merda. E... Cara do céu, velho, tem um cara aqui agora que eu vou te falar um negócio, velho. Pode ser que mude algumas coisas aí do meu jeito que eu penso aí, viu? Se não mudar, ele vai te explicar muita coisa, que ele tem um conhecimento aprofundado no mercado. Vamos deixar esse cara se apresentar. Depois eu vou estragar a vida dele, deixa comigo. Thiagão, obrigado, irmão. Valeu. Tô ansioso aí para essa manhã, acho que vai ser um papo legal. E é sempre bacana falar do mercado que eu tenho uma paixão gigantesca. Para falar das decisões aí que o mercado toma, a gente já fez um pequeno aquecimento aqui. E vai ser divertido esse bate-papo. Pra galera entender, você já passou pela Activision, já passou pela Xbox Brasil, tudo. Pela Sony. É isso. Até voltando um pouco, né? Eu tenho uns 22 anos de mercado, né? Sempre trabalhando com marketing, diferentes ciências aí do marketing, diferentes cadeiras. Mas eu fiquei uns 10 anos em indústria de bens duráveis, então eu passei por Philips, passei pela Samsung, mas passei pela Sony no meio disso tudo. E a Sony foi um pouco da materialização assim, de um desejo de estar perto de uma categoria que eu realmente gostava muito. Sempre joguei, tive Atari, tive telejogo. Meu pai teve um telejogo de madeira, que era uma diversão. E... meu pai tinha uns joguinhos de Atari, inclusive, que ficavam escondidos. Só ele vai descobrir hoje que eu sabia onde tava. Né? Sério? Ele tinha o X-Men lá? O X-Rated. X-Rated? Ele tinha, rapaz? Tinha escondido debaixo de algum lugar lá, mas enfim. E aí eu sempre joguei muito, e quando eu trabalhei na Sony, eu tive a chance de estar perto do PlayStation, né, que foi o mais perto até então que eu tinha chegado da categoria. Mas acompanhava tudo que acontecia, as decisões, eu tava junto nos eventos, a gente dava aquele suporte de broderagem, né? Tipo, pô, te ajudo, eu vou estar lá, eu faço, mas você queria estar perto. Mas na época eu cuidava de uma coisa mais chata, que era imagem digital, eu cuidava de fotografia. Então, Cybershot, por exemplo, era uma responsabilidade minha no país, e tem bastante coisa legal de Cybershot, mas não era tão bacana quanto o Play. Uhum. E aí eu saí de lá, passei pela Samsung para tocar essa mesma categoria, quando a Microsoft me encontrou e falou, pô, a gente tem aqui uma posição, vem conversar. E quando eu fui para a entrevista, eu achei que era Office, que era Windows, que era, sei lá, qualquer coisa diferente de software. Quando os caras falaram, não, tem uma posição aqui de categoria de Xbox e tal, o que você conhece? Eu dei aquela respirada assim, porque se eu falasse, porra, lógico que eu conheço, né, o salário ia ser 50% mais baixo. Pô, né? velho, os caras pegam isso no amor e reduz ali na hora de eu trabalharia pagar. de graça, né? Nossa. Tranquilamente trabalharia de graça. Eles não sabiam, né? A sorte foi essa. Não. Eu falei, eu acho que eu sei que é videogame, né? Negócio verde. Né? Videogame. Legal. Bacana. Era na época do 360 isso aí, ou foi Cara, Xbox eu cheguei em One? 13. Cheguei no final de 12, começo de 13. A gente tava justamente começando a matar o 360 e lançar o One. O One foi lançado em 13. E eu cheguei muito perto da BGS, inclusive. Né? Nossa. Que, na minha opinião, foi a melhor BGS da Microsoft, assim, que eles rebentaram ali, né, cara? Eu acho que eles precisaram dar uma resposta rápida para um lançamento que foi muito ruim, né? A gente pode conversar de bastidores aqui depois do lançamento do One, mas foi na época que o head de Xbox não era o Phil Spencer, né? Era o Don Mattrick, e naquela E3 foi um desastre, né? Porque eles lançaram $100 mais caro, necessariamente com Kinect, com toda aquela questão de proteção, né? Da mídia, de como você faria para emprestar os jogos para os seus amigos, e PlayStation teve uma super tirada, né? Fazendo aquele vídeo logo na sequência, no dia seguinte. E falando muito de TV, entretenimento, não sei se vocês vão lembrar desse keynote lá do No Metric, ele sobe no palco para apresentar o Xbox One, e em vez de falar de jogo, ele fala de aplicativo da NFL, e não sei o que, da TV, conectado na sua TV. Era uma caixa de entretenimento.
Não era uma caixa de jogo. E o nome Xbox One, pouca gente sabe, era justamente nesse conceito, de ser uma única caixa de entretenimento dentro da sua sala, dentro do seu quarto. Sim, sim. entendi. Não foi uma releitura do Entendi. 360. Como é que foi pro One? O nome One, era pra justamente significar essa única caixa que tinha gaming, que tinha streaming, que juntava com os seus canais de TV favorito, plugava na sua caixa de cabo. Ele né? tinha uma saída e uma entrada de vídeo nele, né? Pra você ligar outros aparelhos nele e controlar tudo por ele, né? Exato. É, Eles queriam que sim. isso fosse via Cortana, vocês lembram? Aham. Você ia ter que usar o Kinect pra falar com o Xbox One. Aquilo era terrível. Qual que foi a polêmica dessa de emprestar o seu jogo? Eu meio que... As mídias, elas eram travadas, vamos dizer assim, né? Você tinha que estar conectado na internet para que a propriedade do jogo fosse transferida para outra pessoa, para que o outro pudesse jogar também. Então, você não bastava ter o disco, né? Aham. E para muita gente, em muitos países, isso era um entrave. né? Uhum. Mas é um pouco. Sem dúvida. Sim, sem meio dúvida. que absurdo Sem dúvida. também, né? Essa parada. E aí, quando o Don Metric foi perguntado sobre isso, né? Ele falou assim, não, mas para essas pessoas que não querem usar a internet, né, para que não tem acesso à internet, a gente tem um produto, é o Xbox 360, né? E isso pegou super mal, né, porque era o lançamento do One. Então esse cara, todos os erros que ele podia cometer no lançamento de produto, ele cometeu, e isso com certeza atrapalhou demais o desenvolvimento do One versus o PlayStation 4, que era um formatinho tradicional e que funcionava muito bem. Nossa. Você chegou num ótimo momento. Cheguei no melhor momento, né? O que é muito engraçado é que na minha carreira, as pessoas mais próximas de mim, elas brincam que eu tenho uma mão boa, assim, pra matar a categoria, né? Eu matei a categoria de câmeras portáteis, né? Que a gente passou a fotografar com celular. E eu, na época áurea de Cybershot, a gente vendia, assim, 500 mil de câmeras no Brasil, Nossa. tranquilamente. Enquanto que o celular foi crescendo e a gente dizendo, não, mas o celular vai contribuir com o hábito de fotografar. E as pessoas vão querer fotografar, fazer fotos cada vez mais bonitas, então vamos vender curso de fotografia. E na real o que aconteceu é que o celular passou o carro na câmera portátil, sobraram as câmeras como essas que a gente tem aqui no estúdio, que são realmente para funções muito específicas, e a câmera portátil desapareceu. Então eu matei essa categoria. Só ficou o profissional, né? Tirou a câmera comum, não existe mais. Cybershot foi um sucesso, né, cara? Foi Todo absurdo. mundo tinha, assim, né? Era uma Não puta interessa do- a cor, não interessa o formato, assim, o que você botava no mercado vendia. E você viu a parada e já era, não vamos mais. A gente até desenvolveu, né, o mercado de câmeras com lentes intercambiáveis aqui. A gente trouxe fábrica dessas máquinas pro Brasil. Foi a única fábrica fora do Japão da Sony, na época. Mas a dificuldade era justamente com as lentes, né? As lentes eram extremamente caras e você não tinha como produzir fora. E tudo que é importado no Brasil carrega uma carga gigantesca de imposto. Né? Isso ainda é um problema aqui, né? A lente Pô, é muito cara ainda. né? Isso aí, até falando desses valores, e a gente falou aqui já também várias vezes sobre os valores, que a gente faz sempre aquela comparação lógica, tipo assim, pô, um jogo ou uma lente aqui ela é 5 mil, mas em outros lugares ela é tipo, sei lá, $500. E se você fizer essa conversão, pô, aqui fica muito mais caro. Mas é que não é só o valor do dólar que você mede, né? Você tem toda a taxa de importação, e aí que a galera não lembra, fala assim, pô, aqui é caro. Esse Ó, o vídeo é muito bom. aí da- Ele fala assim, ó, como compartilhar seu jogo com seus amigos. E ele cria um passo a passo, né? Olha lá, passo 1. Como emprestar os jogos. Compartilhar o jogo. Pronto. Nossa, velho, isso foi muito Essa foda, talvez velho. tenha sido uma das melhores keynotes de PlayStation da história, porque a bola tava muito quicando. Eles vieram com esse vídeo, que obviamente foi gravado ali no hotel, minutos antes do evento, e lançaram o Play 4 sem essa necessidade da conexão, focando em jogo, e $100 mais barato. Né? Cara, Esse- eu fico imaginando dentro da Microsoft, a hora que vê um vídeo desse, assim, cara, os caras devem ficar desesperados, né, velho? Ficaram, né? Não devem. Eles Nossa. ficaram desesperados. E isso culminou com a saída Pô. do Don Metric, a entrada do Phil Spencer, e aí as coisas começaram a realmente mudar. Porque o cara realmente tem uma visão absurda. assim. Pô, e tem contribuição sua pra BGS desse ano, de 2013, na época?
13, muito pouco, que a gente chegou já com o formato definido, mas eu Uhum. participei do projeto de todas as outras, 14, 15, 16, 17. Legal. Então, depois na Activision, quando a gente teve o lançamento do Black Ops 4, eu cheguei no lançamento do Black Ops 4, que eu tenho um carinho muito grande, não porque eu acho que é um jogo maravilhoso, não é um desastre, mas é um bom jogo, mas porque foi o primeiro jogo em que meu nome aparece nos créditos. Né? Então, quando você termina o jogo, você vai olhar nos créditos, tá lá teu nome, e isso Que é... legal, cara. Que Isso é da incrível. hora. Black Isso é Ops incrível. 4. Pô, então vale a pena isso. São os créditos no final, realmente. Mas eu nunca entendi o porquê de tanto, assim, de parecer. Então vale a pena mesmo. Quem tá ali sabe lógico. que tá e tem todo o Lógico, mérito, né? Tem todos os Fantástico. desenvolvedores que eu sempre opinei e disse que pra mim são as grandes estrelas desse mercado. É quem senta e coda lá e cria e monta as histórias e transforma aquilo em design, né, em fotografia. Então, pra mim, esses são realmente os grandes... as pessoas que deveriam ser valorizadas no mercado. Mas óbvio que é muito bacana também ver todo mundo que participou do projeto, seja um time de vendas, né, de algum país, time de marketing, time de PR. Acho que é legal todo mundo estar inserido nesse contexto e a gente tava lá com o nosso nominho lá, porque a gente... Você acha que o Xbox One ter vindo com o Kinect foi um problema pra ele no lançamento ali? Tinha que ter vindo já separado já? Agora eu acho que é muito fácil até de fazer essa leitura e dizer que sim, sem dúvida. Porque, primeiro que era uma tecnologia que nunca teve super robusta e eficiente, né? Vamos lá, o Kinect funcionava bem? Funcionava bem. O Kinect do One funcionava bem? Funcionava muito bem. Mas não era uma experiência incrível, imersiva, que te permitia realmente transferir os movimentos para qualquer tipo de jogo. E aí começa a se criar um problema, e a gente pode falar um pouco disso, que é assim... O mesmo problema que VR tá tendo há muitos anos era o que Kinect passou anos atrás. Então vamos lá. Qual é a base instalada de consoles no mundo inteiro? Vou chutar um número aqui, tá? 50 milhões. Tá bom. Qual é a base instalada de Kinect no mundo? 5 milhões? 3 milhões? Até 4 menos. milhões? Muito pouco. Então imagina você pegar um estúdio e falar, cara, vocês vão desenvolver um jogo não para 50 milhões de consoles, e mais não sei quantos PCs, e não sei mais quantas pessoas em nuvem, e não sei mais quantos celulares. Você vai desenvolver um jogo para uma base instalada máxima de 5 milhões. E o attach rate, né, que é, ou seja, quanto você vai conseguir vender dentro dessa base instalada, vai ser 8%, 7%. Compensa você passar um ano com uma equipe de um jogo pequeno, sei lá, 90, 110 devs, 110 pessoas, para fazer um jogo que vai atingir no máximo 300 mil pessoas, 200 mil pessoas. Se você quiser crescer a base, é necessário, né? Alguém tinha que botar dinheiro na frente. Isso. Só que botar o dinheiro na frente significa você pagar isso por 5, 6 anos, até que essa base seja grande. Ou você pegar o Kinect e falar assim, eu vou dar isso. Esse é meu investimento. Todo console necessariamente vai sair com Kinect no mesmo preço que o concorrente. É inviável. E aí todo mundo tem. São dois caminhos possíveis, Uhum, né? uhum. Um é mais inviável do que o outro. Os dois Um é são mais inviável do que o outro. O grande ponto era esse. Então você precisava falar para o estúdio, olha, desenvolva jogos para Kinect. Eu vou te ajudar, eu vou pagar. Só que você paga o primeiro, paga o segundo, paga o terceiro, experiência mais ou menos. Né? Por que eu vou continuar investindo nisso? E é mais ou menos o que a gente está vendo acontecer com VR há muitos, muitos anos. Qual que é o problema de VR? É legal? É imersivo? Super. Mas você tem alguns problemas. Primeiro, esse negócio é pesado. Ele precisa estar conectado a vários fios e vários cabos que ficam no meio da sua sala. Quando Vocês você termina, ouviram você isso, precisa né? jogar isso para algum ponto. A experiência visual nem sempre não é confortável para todo mundo. Tem pessoas que ainda se sentem bastante desconfortáveis com o movimento, ficam enjoadas, passam mal, etc. É um hardware extremamente caro. Extremamente caro. Uma base instalada pequena, como foi Kinect. Até menor que a do Kinect, né? A base. Chutaria que sim. Porque o 360 também. teve muito Kinect espalhado por aí por causa de Just Dance. Sim, sim. E você precisa virar para um estúdio e falar assim, desenvolva um jogo para isso. Porque você não pode pegar o desenvolvimento do jogo que você já tem e adaptar. Você precisa praticamente desenvolver um jogo do zero. Faz sentido para o estúdio? Só se faz sentido se a detentora do hardware botar dinheiro na frente. E aí o apetite, cara, vai chegar uma hora que talvez ele acabe, né? Então... Mas o Kinect não era uma tentativa de mudar um pouco sei lá, a imagem dos consoles?
Porque, os moleques estão ficando... E que é um mal que a gente vive hoje, tipo, de ser muito sedentário e tudo mais. O videogame é lazer, mas é atividade também, alguma coisa assim, pra você ter mais movimentos. Não era mais uma ideologia de saúde associada ao produto? Eu acho que ele nasceu assim, né? Mas isso não te ajuda a vender console, né? Não, de as jeito- pessoas querem jogar God of War, né? Exatamente. É só sentar ali, mais nada. Exato. Que eu acho que foi onde falhou, né? Então, você virar pro gamer e falar assim, não, você vai comprar Kinect porque ele vai te ajudar a, sabe, se mover e queimar caloria. Porra, velho. Não vai funcionar. Eu Acorda, quero comer né? Cheetos e jogar Counter-Strike. Então, É porque às vezes, até entendo o Robertinho, às vezes atinge um pai, assim, que chega e fala, pô, Sim. eu quero dar algo para o meu filho, né? Introduzir meu filho no mercado de games. Qual produto que eu dou pra ele? Dá o Quero dar Kinect junto com a aqui que saúde, você consegue mexer e tal. Mas eu acho que tá longe disso a Não preocupação. Os aconteceu, caras querem ganhar grana mesmo. e é isso. Boa parte da nossa conversa hoje vai acabar esbarrando nesse ponto, né? Quer dizer, você como indústria, você quer trazer a maior quantidade possível de pessoas ao melhor preço possível para ter a melhor margem. Esse é o papel da indústria. E todo ano a indústria vai querer mais. Todo ano, né, essas empresas querem faturar e lucrar mais. Né? Qualquer outro elemento ali que não contribua com essa equação, ele pode servir como diferencial por um tempo, como um teste, como algo que diferencia a plataforma, mas se realmente não compor dinheiro no final do dia, ela passa a ser descartável. O Kinect ele pode ter nascido com essa visão, sem dúvida nasceu. Mas você vê que no Xbox One a visão já era outra. A visão era usar do Kinect para comandar uma caixa de Sim. tudo que você tem na sua sala. Então você vai dar voz para Cortana para ela ligar o console, desligar o console, colocar no teu canal de TV favorito, né, ligar uma stream. E que pro gamer isso interessa muito pouco, quase nada. Né? Ele quer saber de propriedades, de jogos, de histórias. O comando de voz realmente não funcionou, né? Eu vi há tempos atrás aí que seria o próximo grande investimento seriam em aparelhos com comando de voz. E isso meio que já se perdeu, né? Não teve. E acho que até hoje é muito pouco utilizado mesmo em mobile, né? Quem você vê na rua, no shopping, andando por aí, dando ordem pro celular com comando de voz. Ninguém usa essa porra. Você tem algumas funções, principalmente se você tá, sei lá, tô dirigindo, vou mandar uma mensagem. Mas hoje é muito difícil, né, a gente utilizar comandos de voz. Mas eu acho que os caras poderiam, sei lá, pensar um pouco fora da caixa e liberar, tipo, Você não pode falar pensar fora da caixa pro Xbox. Vamos liberar aqui para alguns estúdios bolarem um jogo aqui pro Kinect e se der certo vai ganhar algo a mais, ou bolar um jogo pro VR e se der boa, sabe? Tentar estimular algo com menos investimento que pode trazer mais resultado. Eu acho que para essa tecnologia pegar, basta você fazer algo muito interessante que as pessoas queiram usar e aí já era, né? Vira um estouro, né? O problema é que os caras não conseguem fazer algo interessante. Só fica nesse Just Dance, essas coisinhas. Cara, ninguém quer isso, velho. Ninguém quer isso. Mas, sei lá, vou chutar uma parada. Pô, coloca um Guitar Hero ali, que você tá apertando os botões ali, põe um rock. Talvez o cara já vê com outros olhos. Fala, pô, isso aqui é legal, cara. Eu quero testar isso aqui. Não, esse é um bom ponto, cara. A minha visão é a seguinte, né? Eu conversando muito com os estúdios que eu conheci ao longo da minha carreira, o que eu percebia era: eu preciso ter um grupo de pessoas para desenvolver uma propriedade que vai me vender um forecast de tantos mil jogos. Né? E isso vai ser remunerado depois com MTX, né? Que a gente chama de remuneração dentro do jogo, né? Essas microtransações ou através de licenciamento. Então tem várias formas de você remunerar essa propriedade que você criou. Se eu precisar parar o meu estúdio para desenvolver algo muito criativo, para um hardware que tem um mercado potencial pequeno e que vai me trazer um risco muito maior do que fazer um jogo de 16 horas com uma história foda, eu não vou desenvolver. Eu não vou perder tempo fazendo esse brainstorm, criando MVP, fazendo pesquisa de mercado, testando em diferentes regiões. Cara, ele vai focar naquilo que ele sabe que é mais garantido e que vai trazer lucro no final do ano. Então tem um pouco disso. A gente ou briga para que essas plataformas e essas tecnologias elas possam ser utilizadas até pelos pequenos, pelos menores, que elas sejam incentivadas a desenvolver, que aí seria um caminho. Assim, ó, eu vou abrir a tecnologia aqui do VR para você explorar, eu vou abrir a tecnologia do Kinect para você explorar, e eu vou te incentivar
no risco a trabalhar com um valor pequeno, com uma grana pequena, bota um time pequeno e se sair alguma coisa, ótimo. Se não sair, tá tudo certo. Né? Eu acho que seria isso. Aí sim, eu acho que existiria um caminho. Né? Não dava pra eles trabalhar tipo, com os exclusivos pra forçar a galera que é, vamos pensar, fã, ajustar pra isso? Você entende? Assim, seria um risco maior ainda, mas é um jeito de ser... Mas você gasta ainda com o estúdio pra fazer o jogo. Mas aí você entendeu? tá falando de um produto seu mesmo. Vamos Onde pegar se um dá exemplo. certo, vamos pensar se deu certo. Se deu certo é pra você mesmo, ao invés de dividir. Mas vamos pegar o que tá acontecendo hoje no mercado, né? A PlayStation fez um showcase agora, 2 semanas atrás, uma semana atrás. O que você achou? Vou perguntar pra vocês primeiro pra gente falar de VR. Qual foi o feedback da comunidade sobre os jogos de VR que foram mostrados ali? Um lixo, cara. Ninguém quer saber. Ninguém quer. A real é essa. E a gente tá falando de PlayStation, com marcas fortes, com jogos bem produzidos. Eu vi jogo muito legal ali, cara. Só que você vai parar pra ligar aquele trem, pra botar aquilo na sua sala, pra perder o controle, a conexão com o mundo lá fora, pra ter uma experiência mais ou menos de um jogo que não é tão grande assim, que não traz grandes inovações, a não ser uma mecânica de realidade virtual. Cara, a experiência ainda é quebrada, a real é essa, entendeu? Cara, mas eu ainda acho que falta um cara lá dentro pra também chamar a atenção dos caras, dar uma sacudida, porque vamos lá, você falou do evento. Qual que foi o jogo que eles apresentaram mais foda do VR lá? Resident Evil. Cara, já teve um Resident Evil pra VR lá atrás, né? O Resident Evil Biohazard. E não foi legal, velho. Não foi legal. Então, assim, eu vejo como você insistir no erro, sabe? Não faz sentido nenhum pra mim. Vamos lá. Porra, se os caras colocam um Uncharted lá de VR, dá muito mais boa do que o que eles apresentou. Hã? Sabe assim, tem N possibilidades que os caras poderiam fazer melhor. Os caras repetem um Resident Evil que já viram que não deu certo. Eu joguei o Resident Evil lá atrás no VR, cara, eu dei conta de ficar 1 hora com aquilo na cabeça ali. Fiquei zonzão, mal ali, tirei, suei pra caramba. Não é. A experiência não é legal. E é um jogo, né, que te dá até uma certa tontura. Então, cara, não é isso. Não é isso. Aqui não é o caminho. Vamos tentar outra coisa. Né, sei lá, um jogo de avião, né, teve um Call of Duty, eu acho que foi o Infinity, eu não lembro o nome do Call of Duty, que tinha uma fase de avião que você poderia, se você tivesse o VR, você conseguia usar naquela fase, né, eu não experimentei, mas eu vi que deu uma galera que falou, nossa, pode usar o VR e tal. Não sei, talvez seria o caminho, um jogo de avião, ia ser da hora. Eles vão testar outros formatos, a real é essa. De repente você inserir algum elemento de VR dentro de um jogo que não seja exclusivamente de VR, pode ser um caminho para justamente começar a criar o hábito, trazer uma experiência diferente. Sim. O ponto é, nenhuma empresa grande como essa toma decisão sem olhar para número. Né? Então, eu tô medindo aqui, eu tô sabendo quantas horas as pessoas usaram esse negócio, como elas, em que momento elas utilizaram, se elas tiveram dificuldade, tiveram que voltar nesse jogo depois, ou se elas tiveram uma experiência totalmente imersiva por muito tempo, né? Provavelmente alguém lá dentro de PlayStation tá olhando para os números daquilo que foi feito no passado e falando, existe uma tese onde, se a gente fizer um jogo melhor, quem gosta de Resident Evil pode acabar jogando em VR, né? E aí ele aproveita alguma coisa que já existe, que pode ser uma engine, pode ser um roteiro que já tá lá finalizado, ele só soca aquilo para dentro de produção, o custo é baixo e vale o risco. O ponto é, o risco versus retorno de investir em propriedades para VR ou para Kinect ou para qualquer outra tecnologia é muito maior. É mais provável eu ter um lucro maior, criando uma nova IP, uma nova história com novos personagens e ter mais lucro do que eu criar alguma coisa para VR e ter muito lucro. Então, pelo risco alto e pelo potencial lucro baixo, é um negócio que as pessoas, que as indústrias estão investindo cada vez menos. E aí a gente vai precisar ou que a tecnologia evolua para ser mais acessível e para que mais pessoas possam ter, né, seja pelo preço ou pela experiência em si, para aí sim os estúdios falarem, pô, tem 50 milhões de pessoas com VR por aí, vamos fazer um jogo pros caras. E a gente não chegou nesse ponto ainda. Qual que é o óculos mais barato hoje para alguém consumir no mundo? É caro. Caro pra caralho. Cara, mas assim, fica bem traumático, vamos pensar, a escalar isso aí, porque quando você pega o risco
né, e o lucro, né, porque é o que vai te dar de retorno, e você fala de uma tecnologia nova, cara, desse jeito é quase que impossível você investir na tecnologia nova, porque sempre você vai ter números de parâmetros positivos para você continuar seguindo a mesma tendência. Você vai Vamos repetir a pensar- fórmula, né? Exatamente. Ah, Você- vamos por sempre que- repetir por que a que fórmula fez que um tá dando Resident? certo. Por que fez um Resident novo? Pô, ele não gostou, mas vendeu. Ah, pô, vendeu bem. Eles têm esse histórico ali. Não tem, talvez, um entendimento final do que o jogo proporcionou pra galera. Não, mas aí são jogos Não, diferentes. mas por que fez o Resident de novo? Porque eles já têm esse número lá. Falou, ó, a gente fez com esse aqui e deu esse X. Uhum. Ah, vamos fazer ele de novo. Não, mas o Vai número pagar que- a conta. Não, mas o número que tem foi muito ruim, Robertinho. O número anterior foi muito ruim. Eles arriscaram de novo em cima têm de um arriscado- número muito É mais ruim. provável que eles tenham É, olhado não foi algo isso, que não. teve um potencial, identificaram os problemas das primeiras versões e falaram assim, talvez se a gente mudar aqui, isso vai ter sucesso. Óbvio que hoje, todo mundo que entra numa jornada de VR ou tá sendo incentivada pela empresa detentora do hardware, nesse caso PlayStation, Uhum. ou ela tá jogando com um risco maior para tentar ser pioneira naquele segmento. Tem os dois caminhos. É muito legal que a gente tente criar uma forma que essas tecnologias elas realmente evoluam e estejam presentes na casa das pessoas. Esse deveria ser o caminho, né? Quer dizer, como é que eu barateio essa tecnologia para que mais pessoa tenha e com isso eu tenho o que a gente chama de addressable market maior, para que a maior quantidade de pessoas possa consumir essa IP. O problema é que, de novo, de quem é essa responsabilidade? Se a gente não cobrar das plataformas, a gente não vai sair do lugar. Porque não vai ser você e nem eu que vamos criar uma oficina para fazer um Sim. VR mais barato para que no Brasil as pessoas tenham acesso. Foi ótimo isso. Mas aí, olha aqui. Falando de experiência, de implementar ou mudar algumas situações que a gente tem. O prazer do videogame, de quando você senta ali, esse aqui é só o lazer mesmo, você não quer dificuldade, talvez por isso o Kinect não tenha conseguido ficar do jeito que era para acontecer. Cara, as plataformas, elas querem uns números. E para elas, quanto mais vender, obviamente, melhor. Mas e a experiência? Porque, vamos lembrar assim, vamos falar de games. Uhum. Você pode jogar o FIFA, eu jogo contra você e é fantástico. Mas quando eu jogo o FIFA com você sentado do meu lado, cara, é muito melhor. Sabe? É completamente diferente você jogar o FIFA com o cara do lado ali. É muito mais... Não, mas é muito. É mais divertido, Você é não mais tem noção. divertido. Você não tem noção do que você tá querendo representar. Nem eu não Online entendo o que você tá substitui fazendo. isso hoje, né? Não substitui. Você não consegue dar uma almofadada no teu brother? Não, né? você não, Online. não dá. Eu quero jogar COD escondendo assim, ó. Não, cara, é outra sensação, realmente. Você pode não gostar, você é um cara que nem passei, você não tem vida social. Mas até pensando na responsabilidade de ter vida social, de participativo com as pessoas. Cara, pensa nisso. Hoje, eles nem fazem jogos pra você poder jogar com o cara do seu lado. É cada um, de preferência, no seu console, nem é sabe, na mesma casa com 2 consoles, por exemplo. É. Né? Mas esses são números. E é Não curioso, tá né? preocupado com a experiência do cara, assim, entregar a melhor experiência, talvez. Ela quer o melhor número, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É curioso que você vê algumas... Aí eu volto para aquele meu ponto anterior. Vamos incentivar estúdios menores a criarem experiências que sejam, do ponto de vista de mercado, mais arriscadas, mas que tragam também o benefício da inovação. Então, pega aí Takes-Two, por exemplo. Tem necessariamente essa necessidade, né, com perdão da repetição, de você realmente interagir. Né? Sim. E isso foi muito legal, foi muito bem reconhecido no ano passado, vendeu muito bem, teve retenção alta, né, tava toda hora na stream de alguém. Então é um negócio que funcionou, teve um custo de desenvolvimento relativamente baixo, né? E foi uma tremenda inovação. Indo para um outro caminho, Cuphead. Por que Cuphead foi tão legal? Porque era difícil? Não. Foi legal porque era uma história totalmente independente, criada por 2 irmãos, né, por únicas 2 pessoas, que depois, obviamente, a Microsoft veio, botou dinheiro, virou um estúdio gigante, mas existia ali uma linguagem diferente, uma fotografia diferente, a gente resgatou um tipo de jogo que nos fazia há muito tempo, né, e teve um custo de produção baixo e teve um excelente resultado. Eu acredito que existem esses caminhos também, sabe, da gente buscar um lado mais de incentivar a criatividade, com um risco, sim, porém com um alto potencial de retorno. Né? Então tem alguns exemplos legais. Nossa, Agora, o Cuphead deu grana pra caralho, né, pra eles. Cuphead foi fantástico, cara. Nossa
senhora. Eu lembro de ter visto o Cuphead quando ainda era um jogo indie que não tava nem no portfólio, assim, da Microsoft, mesmo, cara. E a gente vê muita coisa legal, muito Big Festival que a gente vê jogos incríveis, assim, que nunca viram a luz do dia por falta de investimento ou por falta de pessoas com Cara, visão de mercado. participava dessas apostas em jogos? Tipo assim, vamos trazer isso aqui? Não. A gente trazia os executivos pra cá, mostrava algumas coisas, eles participavam de mesas com os devs locais, e isso, obviamente, ajudou a gente, inclusive, a trazer algumas propriedades pro programa de indies da Microsoft. Agora, quanto de fato esses jogos aparecem por conta desse apoio é difícil quantificar, né? Se faz isso ao redor do mundo inteiro também, então a competição é muito grande, né? Agora, só voltando a um ponto que eu acho que é curioso, essa coisa de jogar com os amigos. Sim. A gente lançou no Brasil uma SKU de 360, que até hoje, quem me conhece fala dessa caixa, que era justamente um Xbox 360, não, um Xbox One, com 2 controles e FIFA. E a visão que a gente vendeu lá para os Estados Unidos foi justamente essa. A gente falou assim, putz, você vai jogar FIFA com teus amigos, o online é legal, mas jogar com alguém é muito mais divertido. Então vamos fazer o seguinte, a gente importa os controles, a gente coloca dentro da caixa como se fosse uma peça, como se fosse uma parte, né? Que se usa a palavra part. E esse controle, obviamente, que ele fica muito mais barato, né? Se eu importasse o controle na sua caixa, com o seu manual, com o seu QR Code para vender na loja, ele custaria R$300. Agora, se eu trago como uma peça que está dentro de uma caixa de um bundle que tem 2 controles, ele custava $5, $6. Então a gente conseguiu colocar um controle dentro da caixa, colocar o FIFA e vender como se fosse esse bundle de jogar com seus amigos e com as suas amigas, entendeu? E funcionou super bem. A gente colocou no varejo no Brasil e foi... Eu lembro. Vendeu super bem. Falando desse bundle que você já entregou, que foi sacada fantástica, né? Ainda... E aquele lance de quando vocês fizeram o console do Palmeiras com edição limitada? Aquilo lá foi... Você tava total dentro do negócio. Isso foi ideia minha, isso rendeu uma bronca gigantesca lá dentro. Porque... Não, tinha que ter rodado uma cabeça nessa hora. Eu sou palmeirense doente. Não, só pode, né? E aí, a gente via muitas edições comemorativas sendo lançadas em outros países, com a anuência, a permissão de Xbox Global, e eles participavam do projeto, etc. E a gente falou assim, porra, cara, vamos testar aqui o modelo no Brasil, vamos ver se funciona. A gente não sabe se funciona, vamos testar. E aí eu falei, pô, o Palmeiras tá fazendo 103 anos, vamos fazer 103 consoles, e a gente vende junto com eles, a gente sai desse modelo tradicional, personaliza os controles, etc. E assim foi feito, a gente pegou, trouxe esses 103 unidades, um pouquinho mais, obviamente, porque você tem trocas, né, etc. A gente personalizou esses 103 na mão, com um artista. Pô, era verdade, artesanal Manual, mesmo. Manual. Console lindo, assim, muito bacana e tal. E aí a gente vendeu junto com o Palmeiras. O Palmeiras vendeu para os seus sócios, a gente abriu a venda, assim, e vendeu, esgotou em segundos, assim. Quem 103 pegou, consoles. Quem pegou, pegou. Rapidinho. Talvez hoje seja um dos Xbox mais exclusivos no mundo, se parar pra pensar. Porque foi o único feito fora de um modelo global, fora das autorizações globais. Então esse console não foi vendido em nenhum outro país. Só aqui no Brasil, como uma edição especial. Tem uma estátua sua dentro do Palmeiras hoje? Porque, mano... Fala sério, que você deu pros torcedores do Palmeiras, nem eu acho que o Palmeiras... Até não vou nem falar. Inclusive, o cara que tocou essa estratégia comigo hoje tá no mundo dos podcasts, né? O Vitor Assis, que hoje é o CEO lá do Podpah. Que legal, foda, cara. velho. Legal. Ele tocou junto com você? Eu e ele. Esse projeto é nosso. Eu achava que o CEO do Podpah era da Adidas. Ele passou pela Adidas. Passou pela Adidas. Passou pelo Palmeiras e foi pro Podpah. Que legal, cara. Que da hora. E foi bem legal esse projeto. Bem legal. Ele é palmeirense também. Poxa, te chamaram a atenção por conta desses projetos? Falou que levou uma bronca por causa disso? Claro, porque a gente disse que ia fazer, mas não mostrou muito não. Esse é um pouco do meu estilo de trabalho, cara. A gente vai lá e faz, e depois a gente mede. Deu ruim, tira no mercado. Deu bom, a gente repete. Aí mostra pros caras e fala, tá vendo? Mas deu bom, vamos lá, vamos fazer agora aí, né? E eu queria, na verdade, eu fiz Palmeiras porque eu era palmeirense, mas eu queria fazer o do Corinthians, do Flamengo, do Galo, do Cruzeiro. Pô, isso é da hora, cara. Queria fazer isso todos os clubes. Por que pode ter da NFL e não pode ter de time E de onde futebol? parou o Sim, projeto? sim, Onde sim, esbarrou? Parou quando a gente fez o do Palmeiras, vendeu muito e os caras falaram, porra, a gente não autorizou. E aí a gente tomou uma geladeira, assim, não pode passar nenhum projeto aqui sem passar por nós. Entendi. Enfim, Você acha No que- ego, parou no ego, então. Porque Ah, o projeto um pouco. foi sucesso.
Você acha que Com rolou uma certeza. piada desses números, assim, na entrega dos resultados? De que... Pô, você pega assim, tipo, vou fazer um projeto aqui. 103 consoles. Na hora de se apresentar, você vira e fala assim, ó, a gente fez um projeto aqui e vendeu 100% do projeto. 100%? Caramba, é muito top isso daí, vamos fazer de novo, tal, né? Poderia ser outra coisa, você poderia falar, ó, vendeu 90%, mas aí os caras não olham que 100% é 100 consoles, né? Que não é Exato. nada, né? Não, eles souberam depois de como foi feito todo o projeto, que eles aí quiseram entender. E acho que aí o grande problema é, cara, se eu permito que você faça, eu tenho que permitir que todos os outros países façam. Mas para permitir que todos os outros países façam, eu preciso ter alguém que controle tudo isso. Isso significa contratar mais 5 pessoas que vão sentar aqui nos Estados Unidos só para controlar esse programa, beleza? Não justifica. Sim. Para eles não justifica. É muito esforço para vender quantos consoles no mundo? 1.500? 2.000? Então não, a gente faz aqui, ó. Eu controlo, eu vou dar um monte de edição especial que a gente vai fazer com os nossos parceiros, né? E aí a gente distribui globalmente. Então teve lá o Xbox One do Forza, teve lá o Xbox One do Halo, teve o Xbox One do Call of Duty. Tem várias edições, várias. Isso não chega aqui também, né? Muito pouco, né? É um problema isso aí, né? Isso chega muito pouco, quando chega é independente, e isso muitas vezes, na minha visão, é porque a gente tem um canal que não entende o mercado de games, né? A gente tem um canal de varejo, de distribuição que não entende o mercado de games. Não Você acha entende que a nada. culpa é do varejo? Isso É aí. um pedaço da culpa, né? E eles têm culpa, mas não têm, porque também é uma empresa, né? Então, imagina, eu tenho que ter dentro do varejo 60 pessoas para cuidar da categoria de celulares. Porque celular vende pra caramba, é uma margem alta, um revenue alto, um faturamento alto, Uhum. né? Então isso é super importante, tem recorrência, o cara tem que comprar, trocar celular todo ano e tal. Games, quantas pessoas o maior varejista do Brasil tinha hoje cuidando de games? 1? 2? A gente teve reuniões com varejistas grandes que a equipe de games dos caras era 2 pessoas. E o tempo que eles tinham para falar de games dentro de uma reunião gerencial, executiva, de grandes varejos, era segundos, minutos. Como é que você vai criar uma estratégia específica? Teve uma pra época que esse eles segmento? chamaram o Enéas pra falar nessa E reunião. o cara não. Comprou videogame, é E sem, tão sem rápido contar que- também que 2 pessoas estão lá pra entregar resultado. Exato. E os caras não For querem mais arriscar fácil. a cabeça deles, Não né? for Eles mais querem fácil. trabalhar no arroz e feijão ali pra não. Olha o calendário do ano. O que é pão quente? É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Quantas quantidades a gente tem que desse cara aqui? Vamos olhar para o nosso histórico, vamos fazer uma conta de forecast, vamos estrangular o distribuidor para ter o melhor preço possível, para a gente poder vender pelo melhor preço, pela melhor margem, né? E fazer algum tipo de comunicação só para pôr visibilidade de produto quando o cara já estiver dentro de alguma categoria que tenha sinergia com game. Agora, quantas vezes você viu? Eu vou citar um exemplo. Lançamos Zelda aí há 2 semanas atrás. Uhum. Que varejista no Brasil tinha Zelda na capa, na home? Nenhum. Nenhum. Eu rodei todos eles, nenhum tinha. Ninguém tem. Você entrava em informática, não tinha. Você entrava em telefonia, não tinha. Você só ia achar Zelda quando você clicava em games e eventualmente o jogo tava lá. Mas não havia nenhum tipo de exposição, de mensagem do lançamento. A gente tá gravando hoje na semana... A gente tá gravando na semana de Diablo 4. Uhum. Façam o mesmo exercício, pô. Visitem o varejo todo no Brasil, físico ou digital. Vocês não vão encontrar nenhuma menção a Diablo 4. E não é um trabalho ruim da publisher ou do distribuidor, não é um trabalho ruim do varejo, é simplesmente uma falta de foco, porque para eles é uma visão muito nichada, né? O mercado de games, por maior que seja, ainda é um nicho quando comparado com TV, linha branca, celulares, informática. Você acha que não tem uma culpa do distribuidor nisso aí também, não? Também tem, mas o distribuidor nem sempre tem a responsabilidade de gerar demanda, né? O distribuidor, ele tem hoje, historicamente, ele é uma empresa que move caixinha. Então ela produz, nem sempre produz, né? Porque ela recebe É produzido, produzido. estoca e move caixinhas ao redor do Brasil. Esse é o expertise do distribuidor. Alguns distribuidores têm uma área de marketing lá dentro, né? Pode falar de alguns exemplos de pessoas que trabalham muito bem e que passaram a representar as publishers, inclusive, que não estão no Brasil, né? A Take-Two não está oficialmente no Brasil. O distribuidor faz o trabalho por eles. Às vezes é a empresa de PR que faz esse trabalho para eles, né? A Tel Games, por exemplo, é uma empresa que está fazendo um excelente trabalho, sendo justamente esse hub de comunicação com as comunidades, com os criadores de conteúdo, etc. Mas
o distribuidor, por definição, não vai ter a responsabilidade de fazer uma campanha de geração de demanda e botar o dinheiro dele para isso. Ele pode fazer se o dinheiro vier da publisher. Como era no caso da Activision. A Activision colocava dinheiro no varejo através de um distribuidor, chamado Echo Games, depois Solutions to Go. Pô, mas eu perguntei isso aí pra gente chegar nesse assunto. E o pequeno, cara? O pequeno não importa mais? Já era o pequeno? Ou você não acha que é um pequeno mercado barra que, médio, né? pode ser pequeno barra médio. Não é só o pequeno. Você não acha que é um mercado que dá pra você trabalhar e crescer, cara? Porque eu vejo assim que tem muito dinheiro que tá sendo desconsiderado, sabe? Você pode trabalhar aquilo ali e pegar aquilo ali. Pra mim, um distribuidor, a função dele não é só distribuir. Pra mim, o distribuidor ele tem que achar o pequeno, trabalhar o pequeno, para que o pequeno possa chegar num ponto dele ser grande um dia e a marca atender ele diretamente como um grande case dentro da marca. Essa é a função pra mim do distribuidor. Tem várias coisas aí nessa equação, tá? Eu vou te voltar no tempo, vou te contar de um exemplo da minha época de câmera digital, como funcionou há 15, 20 anos atrás e como poderia funcionar em games. Na época a gente vendia para os grandes varejistas, a gente vendia Cybershot por aí, mas a gente queria vender mais. A gente sentia que tinha a oportunidade de entrar nos pequenos e médios. E aí a gente fez um acordo com os principais distribuidores do Brasil, na época para essa categoria era a Fujioka, Martins. A gente falou assim, olha, eu vou colocar aí dentro uma célula de pessoas que vão fazer a gestão dessa categoria nos pequenos e médios. E aí a gente criou um programa de relacionamento desses pequenos e médios com a marca, onde, na medida que você tinha esses produtos expostos, eu te mandava um cubo, uma testeira, um Obler, te mandava um manual, te mandava cartões de incentivo para os vendedores. Então criou-se um programa para que a gente pudesse fazer a distribuição das câmeras digitais ao redor do Brasil inteiro, para todas essas lojas pequenas e médias, com suporte da marca, né? E com desenvolvimento e investimento da marca, mas de tal maneira que eu não precisasse negociar com todos eles, gerenciar a performance de todos eles, olhar se o cubo estava na vitrine ou não, se ele estava usando a marca da forma correta ou não. Que dá trampo pra caramba. Porque era uma pessoa só, 2, 3 no máximo cuidando desse projeto. O Martins fazia esse papel pra você de ver como que tava. E eu pagava aquele headcount lá dentro e esses caras reportavam pra gente quando tava muito fora ou quando tava muito dentro. No mercado de games, se você parar pra pensar, o problema é o mesmo, né? Então, como é que o distribuidor que já tem um grupo de pessoas reduzido, que precisa atender, né, os grandes varejos e nem sempre consegue atender todo mundo com qualidade, vai deslocar mais pessoas para fazer os atendimentos individualizados de todos esses outros pontos de venda no Brasil? Ele talvez não tenha essa capacidade. O que precisa se criar? Precisa se criar uma fórmula, um modelo que possa ser replicado e talvez utilizado por muitas outras publishers dentro de um mesmo distribuidor, para que você dilua esse custo e você consiga chegar nesse ponto de venda com qualidade, né? Com os produtos no timing correto, com a profundidade de estoque correta, com os preços corretos. Então, esse é um primeiro ponto, né, para a gente isolar. A quantidade de pessoas que eu preciso ter e o investimento que eu preciso fazer para chegar numa ponta que é muito diluída, é muito picada e que junta vai vender hoje, talvez, o que a Amazon consiga vender se eu promocionar esse mesmo jogo lá. Com um esforço muito menor, eu vendo uma quantidade muito maior, com uma margem muito parecida. O segundo ponto é, a gente precisa transformar essa cadeia numa cadeia mais eficiente. Porque hoje, qual é a sequência? Você tem uma propriedade intelectual, você é uma publisher que está lá sentada na China, nos Estados Unidos, no Japão, que seja, você autoriza a produção desses jogos em um determinado país. Então tem uma empresa que vai pegar esse teu arquivo, vai transformar isso num DVD, num Blu-ray, né? E vai multiplicar isso. Aí ela vai produzir as caixinhas, vai colocar ali o papelzinho que identifica aquela marca, etc. E ela tem que fazer isso para 2 marcas diferentes. Ela tem que fazer isso para Xbox, tem que fazer isso para PlayStation. Então você já tem um primeiro problema que é, pode ser que eu produza menos de uma e perca dinheiro e mais de outra e perca dinheiro, porque isso aí eu vou ter que depois fritar lá na frente. Já começa aí. Aí você vai passar isso para um distribuidor. Até chegar no distribuidor, a cadeia de imposto em cima dessa caixinha já foi gigante, tá? Vamos falar de um ICMS, por exemplo, que o cara já pagou ali.
para transferir aquilo. Emitiu nota, transferiu, pagou. Chegou no distribuidor, o distribuidor botou para dentro do estoque dele, ele vai ter que distribuir isso pro varejo. Ele tira a margem dele, que precisa ser representativa, porque Sim. senão ele não mantém a operação. Tem que fazer. Tem que pagar a logística, tem que pagar o caminhão que vai até Fortaleza, até João Pessoa, para distribuir esses jogos, Tá no Acre. tá? E aí ele vai vender isso para esses varejistas. Aí você tá pagando imposto de novo, fora a tua margem. O varejista botou isso para dentro do estoque dele, e aí tem todo o problema de quebra, de performance, etc. O varejista botou isso no estoque dele, tá pagando o mesmo imposto de novo. Então só de CMS a gente já viu umas 3 vezes a incidência aí. No mesmo jogo, na mesma propriedade. Que é o imposto mais caro do Brasil, a gente tá falando, né? E que tem sua complexidade, né? Quando o produto sai de um estado e vai para outro, recuperação de imposto, Sim. IST e não sei o que. Extremamente complexo. E aí adiciona um nível de complexidade no distribuidor que é quem que vai entender de imposto aqui no Brasil para que eu faça isso da forma mais eficiente? Uhum. Então você bota mais uma estrutura lá dentro, mais um custo lá dentro, pode ser uma consultoria. Um tributarista, tudo. Você vai cometer um erro e você vai ter que botar advogado para resolver isso depois, para tratar com o governo, você vai te pagar 5, 6, 7 anos depois. Então o nível de complexidade no negócio no Brasil, num negócio de games, que é mover uma caixinha daqui até ali, é muito alto. E a margem é totalmente corroída nesse processo. Então, qual é a visão? Num mundo onde as empresas estão diminuindo cada vez mais a quantidade de pessoas, né, usando cada vez mais tecnologia, é entregar mais com o mínimo esforço. E onde ficam os pequenos e médios aí? Se lasca. O que a gente precisa criar é uma forma de inverter o processo de tal forma que o pequeno e o médio ele possa participar do negócio de uma outra maneira. Então, se você tem um site, um e-commerce focado nisso, um marketplace focado nisso, que possa dar a possibilidade do pequeno e médio revender essas propriedades, entregar isso para o consumidor na casa dele e participar desse lucro, não é mais eficiente? Eu acho que a gente precisa encontrar um outro formato, porque o formato tradicional tá levando as publishers a dizer, cara, isso não me interessa, eu não quero picar margem com ninguém, eu quero vender no digital e ficar com o dinheiro para mim. Eu vou te dar a ideia de um outro formato, mas antes eu quero te falar o seguinte. Eu acredito que se tudo deu errado, foi por conta procuraram os distribuidores errados. Sabe? Pra mim, no caso da Cybershot, o Martins era o pior distribuidor que você poderia escolher. Sabe? É um cara que tem inúmeros produtos, inúmeras marcas na distribuição dele, e que a maioria dos vendedores, por ser uma empresa talvez do interior, cara, não tem um vendedor lá que vai saber vender uma Cybershot. Entendeu? O cara vai numa loja, ele vende pra caramba a enxada, ele vende pra caramba o fio elétrico, ele vende, sabe, ferramenta, remédio. Tanto que o Martins até fez divisões lá dentro, mas mesmo com essas divisões, eu sei que o Martins tem brinquedo lá dentro pra vender e não consegue vender brinquedo. Sim. Eu sei que o Martins tem celular lá dentro da Samsung e não consegue vender celular. Ele vende o celular da Samsung, às vezes, pra um lojista que fala, pô, o meu quebrou, eu quero um. Aí o vendedor vai lá e te vende um celular pra você substituir o seu. Não é a venda que a Samsung quer, não é a venda que o Martins quer, mas é o que ele sabe fazer. Sim. Então, assim, eu acho que esse distribuidor não seria certo, do mesmo jeito que eu acho que os distribuidores de game não são certos quando são escolhidos no Brasil. O brinquedo dá certo aqui na distribuição no Brasil. Você pega a Mattel aqui dentro do Brasil, são 4, 5 pessoas que estão por trás da Mattel hoje no Brasil. Ou seja, um número super reduzido e o brinquedo dá certo na distribuição. E ainda outra coisa, você falou, pô, mas se eu colocar na Amazon ali e tal, eu consigo fazer esse preço e tal. Sim, hoje sim. Mas se você trabalha nesse mercado e faz ele crescer, hoje, no caso de brinquedo, o distribuidor representa 40%. Da venda da Mattel. Os outros são ReHap, né? Que no caso é a maior loja de brinquedos. Depois tem Americanas, tem a Amazon junto. Mas o pequeno representa 40%. É Sim. extremamente importante para a operação. Né? Mas o distribuidor sabe fazer isso muito bem. Porque ele está focado em vender brinquedo. Tem uma particularidade de brinquedo que talvez seja um dos motivos que explique por que a indústria de games está indo para outro caminho, né?
O brinquedo não dá pra você jogar digital. O brinquedo, cara, você tem que comprar e levar pra casa, abrir a caixa e etc. E o digital é aquilo que faz com que o comportamento em game seja completamente diferente. Seja na forma como eu monto um business case para vender um determinado produto, seja na forma como a gente imagina que esse conteúdo tem que ser consumido, né? A gente tá falando em um mundo onde daqui a pouco não tem nem mais console. PlayStation deu várias sinalizações nessa última keynote de que eles vão investir em cloud também. Que é algo que o Phil Spencer tá falando desde 2017. Quando ele veio lá pro Brasil a primeira vez, 16, 17, não me lembro. 15, né? A gente sentou com ele numa sala na Microsoft e a gente ouviu da voz dele, da boca dele, e falou assim, pô, o que a gente quer, aquele velho ditado, né, que ele fala, quer que as pessoas jogam o que elas quiserem, onde elas quiserem, com quem elas quiserem. O que elas quiserem, ou seja, jogos cada vez mais multiplataforma, onde elas quiserem, independente do hardware que você tem, com quem elas quiserem. Com essa quebra de paradigma de que um jogo só pode funcionar nessa plataforma e não na outra. Que foi feito com Minecraft. Compraram Minecraft. E se você quiser instalar numa 12C e jogar, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Então é um pouco disso, né? A gente tá indo para um caminho onde as propriedades intelectuais vão ser cada vez mais digitais e os consoles vão ser cada vez mais desnecessários. Mas aí, nesse caso, cara, vamos lá. E eu sou um fã de console, não me linchem. Eu adoro console, eu curto guardar os consoles, botar no armário, eu gosto. É difícil escutar isso, Eu adorava abrir um cartucho da Nintendo de Zelda, cara, e ter um livrinho lá dentro que me conta. Quem fala muito isso é o Edu, BRKS Edu. Eu concordo super com ele. Ele fala, pô, existia um cuidado no passado, quando você comprava um jogo, da experiência ser bacana, ser foda. Essa é a palavra. Então você abria o joguinho com ansiedade, você consumia aquele livrinho e quando você botava o jogo pra jogar, você já tava imerso naquilo. Você já tava na cultura do jogo. E falando na experiência, é por esse motivo que eu acho que o pequeno e o médio é importante. E como o mercado tá tendendo pra esse digital, cara, eu acredito que uma hora eles vão ver e falar assim, pô, o pequeno e o médio é importante pra trazer experiência. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra esse cara sobreviver. Aí sim. Né? E aí seria o quê? Tipo, o cara, eu não vou vender, mas o cara vai alocar um espaço da minha prateleira pra mim colocar o produto e mostrar pro meu... Eu acho que a gente precisa entender um formato onde o pequeno e o médio, e o varejo também, participe do digital. Primeiro é isso. Esse é o primeiro grande ponto. A gente precisa encontrar uma forma com que esses entusiastas e que movem as comunidades nas menores cidades, né, nos lugares onde as grandes ainda não chegam ou não querem chegar, que ela possa participar, que essa empresa possa participar do digital. Mas fugir do digital não vai. Isso já é brigar contra a tecnologia. A gente sabe que não vence. A tecnologia chega e é isso. Sim, sim. Outra que para eles é muito mais simples, eles tiram um monte de, vamos falar, de arestas que estão ali, de dificuldade, vai passar tudo liso, tá tudo num processo só. Fantástico, quem não quer isso dentro de uma operação? Cara, e se não tem digital em um lugar ali hoje ainda, é um tempo só, porque a gente sabe que caminha tudo para isso também. É invencível essa ação, né? É triste para quem gosta, para quem tem um sentimento, tem um amor pelo game, né, ver tudo isso desmaterializar, porque quando você tem o físico, você tem isso materializado. E no outro é só aquela versão mesmo, online ali, né? O que eu faria se eu tivesse uma empresa de varejo pequena, numa cidade bacana, ou tivesse algumas lojas? Eu tentaria trabalhar com edições especiais, eu tentaria trabalhar com aquilo que o mercado não oferece. É isso, né? Eu tentaria fazer eventos de comunidade, né? Eu tentaria fomentar o cenário competitivo ali na minha cidade, no meu bairro. Montava um time. Não necessariamente um time, mas faria pequenos campeonatos, por que não? Pô, vamos fazer um campeonato aqui valendo R$50 e uma coxinha, cara. Vamos trazer a galera pra dentro da loja. Focar na experiência. Eu não ganho dinheiro com isso, mas ganho dinheiro vendendo a camiseta do jogo, vendendo um pôster, fazendo vendendo um ingresso pra um evento legal. Eu acho que você precisa encontrar outras formas de monetizar essa paixão que as pessoas têm. A gente tem muita paixão por games, a gente curte as marcas, a gente curte as histórias dos personagens, mas se eu tivesse uma loja hoje eu faria de tudo pra não depender da venda da caixinha. Eu venderia Funko, eu venderia, sabe, absolutamente tudo relacionado às histórias, e aí o acesso talvez seja mais fácil. Vindo pra cá, eu tava conversando com uma empresa que licencia produtos de PlayStation.
E, pô, os caras têm um line-up muito legal com Muito. todas as franquias de PlayStation. Almofada de controle, puff Tudo. de DualShock. Tudo, Com camiseta do boneca, God of War, camiseta, boneco do chinelo, The Last of dá pra Us. você fazer tudo. Tudo. É. Eu acho que eu capitalizaria mais nesse sentido. E aí, ao mesmo tempo, tentaria entender como é que eu posso participar do digital. Então, por exemplo, posso vender cartão do Game Pass aqui em dinheiro, cash? Para o cara não ter que entrar ali, botar um boleto, pagar o boleto. Pô, é uma coisa mais rápida, mais fácil, né? Posso vender, tem lá os cartões de créditos. Então você compra lá 100 reais, pra 200 caralho reais. a margem disso aí, né? Esse é um problema. Mas né? é um chama-tráfego, Você né? tava na Xbox na época que ainda tinha os cartões lá? Tava. Quando a gente começou, na verdade, a estratégia de distribuição de cartões, né? A gente nem sabia fazer, a gente cometeu muita bobagem. Eu até falei esse dia, ali você comprava um cartão de 100 reais, eu lojista, comprava do distribuidor por 70 reais, né? E você imagina, tipo, eu tinha uma margem pra vender a 100, mas o distribuidor com certeza ganhou também, né? E hoje não faz sentido nenhum pra Microsoft ter esse cartão. Ela vai lá e vende a parada dela a 100 reais e, né, ganha tudo. Não precisa. Na época, curioso até, a gente... na época o Geolock não existia, assim, né? A gente não conseguia travar os cartões para funcionarem só aqui ou só em outro país. Então, Eu o menor lembro preço, do dólar quando deu uma... quando o dólar mexia, fazia com que velho. todo chinês que estava conectado em uma plataforma viesse comprar no Brasil, na Turquia, sei lá. Vendia de A lá. A gente live vendeu- de 3 meses, né? A gente vendeu 200 mil cartões de live, assim, em 5 dias, até perceber que tava indo tudo para mercado paralelo, tudo pra China. E a hora que percebe? Aí os caras dá bronca lá Aí de sobe cima, né? preço, aí tem outras formas de fazer. Naquele momento, a gente começou a conversar sobre a necessidade dos cartões serem travados geograficamente. Porque senão, imagina, você ia Porque não dá pra onerar o país, né? Isso, não dá pra você pôr o preço daqui do cara que tá ganhando lá. Não dá. Não. Essa é a visão simplista de quem tá sentado lá nos Estados Unidos ou no Japão apertando botão. E o que a gente sempre fez foi mostrar para os caras que um salário médio nos Estados Unidos te permite comprar 5 consoles, enquanto que o salário médio do brasileiro você precisa juntar 8 meses para comprar o mesmo console. Não faz sentido, né, botar o mesmo preço, né, ser linear. Cara, e o que foi uma merda gigante que passou na sua mão lá? Porque você pegou o negócio no pior momento quando você entra, né? O lançamento de One, com tudo dando errado. O que foi a maior merda? Acho que esse teve talvez foi o lá? pior momento de todos, assim, a gente ter realmente enfrentado Você aquela viveu. crise de identidade da comunidade, onde a Xbox estava indo para um caminho de entretenimento e todo mundo só queria saber de jogo. E aí quando você vira um pouco esse jogo, você tira o Kinect, você abaixa o preço, você posiciona como um produto de gaming, como um hardware de gaming, você ainda tem um tempo muito grande até as franquias aparecerem. Então vocês vão lembrar que a Xbox One foi lançada com Rise, Son of Home, Dead Rising 3 e um Forza Forza. E aí, Motorsport. cara, foram assim... Gap. Um gap gigantesco até a gente ter novos jogos que realmente fizessem sentido. Aliás, Rise, pra mim, até hoje é um dos melhores jogos da Eu oitava curto geração. ele pra E eu não caralho. entendo porque que ele não foi refeito. Porque, assim, teria sido um puta de um acerto. Você não Mas esse foi. entende Não. por que não foi. Não. Porque eu acho que foi um puta acerto. Era um jogo, até hoje, se você botar ele pra jogar, ele é bonito. Maravilhoso, Ele é maravilhoso. bonito, muito bem feito. Dá pra você fazer ele maior, Era né? curto, Trabalhar, né? Muito curto, né? Era. Era um jogaço. Essa acho que foi uma das grandes, um dos grandes problemas. A gente enfrentou um grande problema também quando o dólar disparou no Brasil pela primeira vez naquele segundo mandato Dilma, se não me engano. O dólar estava bem mais baixo e ele disparou e a gente dependia muito ainda de componentes importados. Isso que eu brigo muito com a galera no Twitter sobre jogos. As pessoas falam, o dólar, eu não como dólar. Quase que tudo relacionado ao mercado de games hoje é dolarizado. Então, o impacto é imediato, sabe? Quando o dólar sobe, console dispara. Quando o dólar cai, a empresa lucra mais. O cara não baixa o preço. Mas o ponto é esse. A gente, naquela primeira disparada, a gente estava preparado para sair do Xbox One de 249 para 199, 189, 179. Como o dólar disparou, o que a gente conseguiu fazer foi não repassar o aumento. Manter. E foi um trabalho assim de meses e meses e meses de fábrica, de componentes, de trocar coisa, de baixar custo, para que no final assim o impacto fosse muito pequeno. O impacto foi não aumentamos o preço.
Isso é uma coisa que você não consegue vender. Não Né? consegue. Você vira pra comunidade e fala assim, ó, não aumentei o preço. O cara vai falar, meu, foda-se, isso é mais do que a sua obrigação, cara. Eu já não conseguia comprar É, mesmo, eu continuo Continua na ruim pra mesma mim. situação. Os outros produtos ao meu redor aumentaram todos porque o dólar disparou, eu vou ter que, pagar uma escola mais cara, o pão mais caro, a carne mais cara, o leite mais caro, a gasolina mais cara. E legal que o console não subiu, hein, mas ele ficou mais inacessível. Você tava na época que você entrou, a Xbox tava saindo no Brasil também, não tava? Fabricava o 360 aqui no Brasil. Fabricou o 360 por um tempo, fabricou o One no Brasil por um tempo. Chegou a fabricar o One também? Fabricou o One no Os Brasil. primeiros eram nacionais, tudo fabricado aqui? Nacionais, Pô, nacionais. pelo menos montado ele tem que ser aqui, porque quando monta aqui parece que já paga muito menos, não é? Você paga menos imposto e você tinha uma tantos por cento vantagem. da peça, não é ali? Você precisava nacionalizar esse console ao longo dos anos. Então, Aham, passava um ano, você tinha que ter um percentual de peças nacionalizadas maior. Até entendo. chegar aos 80%, 90% de peças dentro daquela caixa produzidas nacionalmente ou montadas aqui no Brasil. Então, se você não conseguia mostrar que você nacionalizou o HD, o SSD, a placa-mãe, sabe, os circuitos, que seja, A caixa. você tomava uma multa e isso tinha que ser discutido depois no governo. Então, a gente fazia o possível para nacionalizar ao máximo o console. Era um programa que eu acho que fazia um certo sentido. Tem lógica. Faltava né? um pouco de incentivo, mas tinha uma boa lógica por trás, que é, pô, eu te isento aqui se você tornar o console cada vez mais brasileiro. E aí você incentiva a indústria nacional. Sim, isso é O legal. problema é que é sempre muito travado, né? Assim, você não... Aí você precisa de produzir aqui, mas você não tem quem produza isso aqui também, né? Que aí você vai caindo dentro de... Porque não tem um incentivo pro cara começar aqui também. E o dólar mais alto fez com que a gente tivesse uma margem mais espremida, né? Porque a gente não podia subir o preço do console, porque senão ele se tornava inacessível. E aí a gente começou a olhar que o importado ele faria mais sentido na equação de lucro da companhia. Eu prefiro botar tudo numa fábrica só na China, controlar tudo de lá, eu mando 7, 8, 10 pessoas embora, porque elas não precisam mais controlar a fábrica no Brasil. E aí eu importo esse cara aqui, a gente coloca no distribuidor e faz o mesmo trabalho, né? Então, essas decisões, elas são cruéis. Mas essas decisões não frias. partem não necessariamente dos líderes, né? Você até comentou sobre isso. Várias das decisões, os líderes que estão ali assinando ou passando isso, ou que põe na cara a tapa, não é a decisão que ele queria, né? Ele não é a decisão que ele quer. É a decisão que é precisa. Eu gosto muito de dar valor para as pessoas que investem no mercado brasileiro e cuidam do mercado brasileiro e por isso tem mais autonomia para tomar decisões. Então você pega, a gente pode gostar ou não dos jogos da Ubi, mas a Ubi tem um escritório no Brasil com pessoas trabalhando aqui e cuidando da marca aqui. Então se você quiser reclamar de alguma coisa da Ubi, você tem para quem reclamar, você tem com quem falar. Você vai na BGS ou no Big ou na CCXP mesmo, você vai encontrar os caras da Ubisoft lá e você vai trocar uma ideia com eles e vai falar, isso aqui não gostei, não funcionou, e eles vão te ouvir. Talvez eles não consigam mudar muita coisa. Mas aquilo que tiver no controle deles, eles vão conseguir fazer. PlayStation tem uma estrutura gigante hoje no Brasil, né? De pessoas trabalhando aqui, tem seu diretor comercial, tem seu diretor de marketing, tem seu CEO, tem todo um time de vendas, tem um time de atendimento ao consumidor, tem um time de PR, tem um time de influenciadores. A gente pode gostar ou não das decisões que eles tomam, mas muitas decisões eles conseguem tomar aqui, porque eles têm uma estrutura aqui. A Riot é a mesma coisa. A Garena, a mesma coisa. Algumas empresas não têm. A Nintendo não tem uma estrutura no Brasil. Aliás, a Nintendo não tem muita coisa no Brasil. Estão vindo agora, parece, né? Vamos Aos ver. poucos aí. Só né? acredito... Parece ter eu até converso com a Luciana, eu acho que ela é presidente aqui no Brasil hoje. Mas parece só com Switch aqui, mais nada, né? Eu adoraria Nossa, bem... vê-los realmente com uma estrutura robusta aqui no Brasil, com 30 pessoas cuidando do Sim, mercado brasileiro. sim. Espero que eles consigam chegar lá. Mas a história mostra que eles testam a temperatura da água e saem fora. Então, vamos torcer pelo melhor e acreditar na competência das pessoas que estão lá. Agora, voltando ao teu ponto, é justamente esse. Muitas vezes você tem muita coisa para cuidar e muita decisão para tomar, decisões que você não tem total autonomia, né? Então, manter o preço do console ou não no Brasil não depende de quem está tocando a categoria aqui. Muitas vezes a gente direciona o ódio para aquele cara ou aquela pessoa que deveria baixar o preço. E ela é só uma peça pequena, muitas vezes, numa engrenagem muito grande de muitas pessoas tomando essa mesma decisão.
né? Quando eu deixei a Xbox, as pessoas atribuíam que mudança na forma como o Xbox Brasil tratou comunidade, e como isso, como aquilo, como antes existia um cuidado local e agora não tem mais. As pessoas que ficaram lá são tão competentes ou mais competentes do que eu. Mas elas tinham talvez menos, não autonomia, menos coragem de infringir certas regras que dentro de uma multinacional são regras nem sempre veladas. Então é um pouco disso, da sua loucura, da sua paixão pelo negócio, da sua capacidade de absorver certos riscos e correr certos riscos, porque também dentro da nossa profissão a gente tá o tempo inteiro equilibrando essas coisas. Mas você também não é um cara que gosta de moleza, né? Porque você saiu da Microsoft e foi pra Activision, né, velho? Cara, a gente eu acho que assim, carreira, só um assunto mais chato aqui, mas você tem que ter 3 coisas que são fundamentais, na minha opinião. Você tem que ter um desafio legal, você tem que estar movido pelo aprendizado, conhecer gente nova, coisas diferentes, ter problemas diferentes para lidar. Você tem que ter um ambiente legal. Eu acho que você precisa estar cercado de pessoas bacanas que te proporcionam esses desafios em um ambiente saudável e pouco tóxico. E você precisa ser reconhecido pelo que você faz. Toda decisão que eu tomei de carreira envolveu essas 3 coisas. Reconhecimento tem a ver, parabéns pelo negócio que você fez, comunidade, olha que legal, todo mundo curtiu, mas também financeiramente ser confortável para você. Se uma dessas 3 coisas não funciona, aí pra mim realmente é a hora de mudar. E eu acho que naquele momento em Xbox a gente tinha um desafio grande em entender o que é uma publisher no Brasil. Acho que esse foi pra mim o grande motivador, assim. Eu já entendia o que era hardware, já entendia como funcionava o negócio, mas entendia que a Microsoft está indo para um formato cada vez mais digital, que o cloud ia ser muito importante e que o console ia perder cada vez mais força. Então eu quis entender o outro lado, que é a produção de conteúdo. Eu vejo que existe muito poder na capacidade de quem cria conteúdo, né? Então, pra mim foi uma decisão muito legal e a Activision foi um tremendo desafio nesse sentido. Activision é uma das maiores, né, cara? Call of Duty é o maior título hoje da Activision, né? Call of Duty, você tem várias formas de olhar. Se você olhar lucro por jogador, talvez não seja Call of Duty, porque você tem um Candy Crush. Sério? Eu não sabia rentável. que era deles. Candy Crush é da King, a King é da Activision Blizzard. É uma máquina de dinheiro. E aquilo é um caça-níquel, não que fica errado, é uma máquina de dinheiro, né? É uma não tem máquina sorte. de dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro, Cara, imprimir aquilo lá é dinheiro. maluco, né? Mas Call of Você acha que Duty dá mais dinheiro que o Call of Duty, então, Candy Crush? dá mais lucro. Dá mais lucro. Ou seja, o que eu invisto pra cuidar dessa marca aqui, no final do ano o que eu tenho de lucro, é muito melhor, a equação é muito mais eficiente do que um Call of Duty. Que legal, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, esses publishers grandes, eles também estão no mobile, assim. Cada vez mais. Você acha que a Microsoft comprou a Activision só por causa de Call of Duty? Quem olha só pra Call of Duty tá fazendo uma leitura muito equivocada dessa aquisição. E pra Microsoft tá ótima essa discussão sobre estamos concentrando o mercado, né? Porque tá todo mundo olhando, porque ela vai ter Call of Duty. Mas não é sobre Call of Duty. É sobre as propriedades no mobile. É sobre o caminho, Call of Duty né? Mobile hoje já é muito grande. Candy Crush hoje é muito grande. Né? A capacidade da Activision Blizzard, não vamos esquecer que existe uma Blizzard lá dentro, de criar novas IPs, novas histórias em diferentes plataformas, está super presente no PC. A maior parte dos jogadores de WoW hoje no mundo são do PC, obviamente. Né? Sim, A totalidade delas. Overwatch, apesar de ter sido esquecido nos últimos anos, é um jogo extremamente importante. Que gera foi muito largado lucro. de lado, né, o Overwatch. Né? Largado. A galera tá jogando, né? O 2 ainda tá bem alto. Só que Sério? Porque tem uma fanbase muito engajada, né? E o jogo é incrível. Só que você acha que vai concluir a compra? Porque ainda não foi Vai. efetivada, né? Tudo ali é um jogo de interesses, né? Que envolve, obviamente, os governos, que envolve uma série de decisões que estão muito além da nossa compreensão. Então, tem a ver com que tipo de profissional eles querem tocando esses negócios, né? Para muita gente, por exemplo, nos Estados Unidos, tirar o Bob Kotick da jogada é importante. Porque o Bob, ele é um cara bastante controverso, né? Ele é um cara que defende algumas bandeiras que nem sempre é a bandeira das pessoas que pregam aí os bons costumes, né? Então, para muito congressista americano, por exemplo, tirar o Bob Kotick da jogada vai ser extremamente importante. E isso também tem a ver com toda essa conversa que está acontecendo em UK, né? Apesar da União Europeia já ter aprovado.
Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que vai ser aprovado. Mas o que estão se discutindo agora, o que se está discutindo agora é quem leva o quê? Quem fica com o quê? Quais interesses eu vou atender? Se a gente tá aqui achando só que é uma compra de uma empresa, que é só uma questão de market share, é uma visão muito rasa do negócio, entendeu? Muito além, né, cara? Que Dessas doideira. tendências, você falou dos jogos aí, e caminha tudo pro online. Quanto dos gamers vão pra dentro do mobile? Então, depende muito do jogo, né, da propriedade. O que a gente estudo já entendia no pra passado é que assim, porra, você pegava um cara grande, né, pegava God of War. Até pouco tempo atrás, 80% era disco, 20% era digital. Então vamos só começar a separar por aí. Sim. E isso foi invertendo para muitos jogos, que nem Destiny 2, quando a gente lançou aqui no Brasil, já foi 50% digital e 50% caixinha. Por quê? Porque o Destiny tinha uma pegada digital importante de multiplayer. Então quanto mais multiplayer é esse jogo, maior é a possibilidade dele converter mais no digital do que no físico. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se é uma marca como o Call of Duty, que eu já estou muito bem estabelecido em PC e consoles, e eu quero levar para uma outra categoria, eu quero levar para uma outra plataforma, obviamente eu já tenho um reconhecimento de marca que me ajuda muito a fazer com que a conversão na Play Store, na Google Store lá e na Apple seja alta. Então quando eu lanço um asset lá dentro, muita gente já reconhece e o cara já compra. Hoje mobile é bastante representativo, assim como o Warzone. Se você pegar o que era Call of Duty há 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, você só tinha os jogos que eram lançados todos os anos. E aí você tinha lá multiplayer que sustentava aquele jogo 6, 7 meses, mas depois você já precisava de um jogo novo. Hoje você tem um Warzone que é bastante representativo, né? Tem uma parcela boa do resultado da empresa, e o mobile cada vez mais importante. Eu diria que, sei lá, 50%, isso é um chute meu baseado em números que eu tinha do passado, mas eu diria que, sei lá, 50% hoje tá na propriedade tradicional de COD, os outros 50% estão divididos em mobile e Warzone. Tem aí? Olha lá. Isso é a Newzoo, né? Você vê que consoles, 28% do negócio, né? As caixas ali, né? 21%, PC Games. E o mobile é 50% do negócio. Meio a meio, hein, mano? Meio a meio. Então, não dá pra desconsiderar jamais. Não dá, não. Não dá. Que doideira, né, cara? E vamos lembrar, né, que, de novo, produzir um asset pro mobile tem uma equação de custo diferente. Bem diferente. Barata, né? Quanto custou Destiny 2, de novo? Destiny 2 custou coisa de 350 a 400 milhões de dólares. Foi isso? Quanto custa pra desenvolver um jogo no mobile? Muito menos. Então é isso, eu tô sempre buscando a melhor equação de retorno para o investimento que eu vou fazer. Você falou de alguns jogos aí, e por exemplo, a gente pega aí um jogo que tá esperado aí, o GTA, por exemplo, há anos, né? Por que uns saem e outros não? Eu arranjei briga com a comunidade de GTA, eu falava assim, cara, você quer GTA 6, para de comprar GTA 5. E óbvio que as pessoas vão falar, não, vou comprar. E toda hora sai uma promo de GTA V, o cara vai lá e ele compra. Sai uma DLC, a pessoa vai lá e compra. Ela fica consumindo GTA V. Vai pra online, consome GTA V. Aí o cara tá sentado lá, na Take-Two, né? Rockstar, tranquilamente, confortável em sua cadeira, vendo os números gigantescos de lucro que ele tá fazendo. Vou lançar outro jogo pra quê? Agora? Eu continuo a polir o 6... Vou lapidando, vou colocando coisa nova. Eu poderia ter lançado há 3 anos atrás. O Diablo 4, eu vi gameplay, trailer de lançamento. O jogo estava pronto em 2017, 2018. Sacanagem, né? Mas esse aí não faz sentido. Poderia ter soltado. Poderia, mas eles olharam para um cenário onde eles falaram assim, pô, talvez eu possa ganhar com mobile. Vou lançar mobile aqui, que eu peguei de uma produtora chinesa. Tem o Diablo eu vou Mobile, fazendo uma né? grana aqui, enquanto isso eu vou lapidando 4. E a galera gasta uma grana no Diablo Mobile. Exato, porque é pay to win pra caramba. Né? E o GTA 6, cara, é um pouco da mesma coisa. Eles precisam de um incentivo. Se o GTA 5 não gerasse tanto lucro, e olha os números da Rockstar, só olhar o balanço. Mas hoje o GTA 5 só vende por conta do RP, né? É a comunidade que fez o GTA ser o que é até hoje, né? Sem dúvida. O online mesmo do GTA morreu, ninguém joga mais, é só RP. Mas é lucro. Sim. Pra Rockstar é lucro igual. Assim, tá dando dinheiro, então, né? O cara tá lá dentro, ele tá consumindo, né? O que a gente chama de monthly active users ou daily active users. Enquanto esses números forem altos,
Eu não tenho necessidade nenhuma de lançar um jogo novo. Eles vão lançar porque, obviamente, que vai chegar uma hora que vai ficar obsoleto e pra eles vai começar a ficar caro manter aquilo lá funcionando. Vai ficar mais barato jogar todo mundo pra dentro de um servidor novo, de uma plataforma nova, de um contexto, de uma engine nova. E eles conseguem ver no gráfico, né? Pô, se lançar aqui, a gente vai ganhar muito mais agora do que tava ganhando o outro, então vamos lançar pra ganhar mais, Os né? profissionais mais inteligentes que eu conheci até hoje na minha carreira, eles estão na indústria de games. Não se engane, as pessoas estão sentadas lá olhando os números a cada minuto e toda decisão é tomada com base em número. Toda. Não é tomada com base na paixão pelo mercado. Toda decisão é tomada com base em número. Então, enquanto os números de GTA forem altos, GTA V, não existe motivo nenhum pra ter um GTA 6. Destiny também, mesma coisa, né? A galera Mesmíssima fica... coisa. Destiny 3, tá cansado de DLC, pô, solta DLC, a galera vai lá e compra em massa o negócio. Mesmíssima né, coisa. cara? Agora, e aí existe o movimento contrário, que é, eu tenho um negócio que realmente já não tá funcionando mais, aí eu preciso vir com uma novidade. Então, foi assim com o Warzone 2. Eles acharam que o Warzone 1 tinha uma série de problemas, que era mais fácil lançar um outro jogo do que consertar aquele que existia. E aí lançaram 2, parece que a encomenda saiu perto do soneto, né? Flopou. Sim. Ainda tem uma comunidade engajada, você entra, o pessoal tá jogando, mas não é como no passado. O Warzone, ele foi também vítima do seu próprio sucesso, né? Porque ele foi lançado semanas antes da pandemia, né? Eu lembro de estar em fevereiro nos Estados Unidos, vendo como seria o lançamento do Warzone. Quando chegou em março, a gente começou a se trancar em casa, março, abril, né? E o jogo foi lançado ali nessa janela. Então, Pegou a galera toda ali. em casa, em né? Sem ter o casa, que jogar. pronta pra jogar, Um né? joguinho Call of Duty de graça? Porra, lógico, eu quero, vambora. Pô, uma coisa que eu achava, a decisão de não ter a mídia física dos últimos Call of Duty aqui no Brasil era uma coisa de, tipo, de preço. Ah, não vale a pena, o jogo vai chegar a tantos reais, a Ecogames tem que puxar tantas peças, é muita peça. E não é só isso, né, você tava me falando. Né? Não. Acho que, de novo, a gente volta pra essa questão de como é que eu maximizo o lucro com uma operação cada vez menor e mais eficiente, né? Então o cara, de novo, tá tomando essa decisão, ele vai tentar olhar para os números no final da linha, na última linha ali, que é a última linha de lucro. E aí o que acontece é que, é uma decisão que passou muito por nós aqui no Brasil, quando eu vendo um jogo de $60 no digital, eu como publisher, eu pago lá o fee da plataforma, onde esse jogo foi vendido, e me sobra aí $40, tá? $42, $38, que seja. Quando eu vou vender esse mesmo jogo num disco aqui no Brasil, me sobra $8, $9, $10. E aí a gente começa a fazer conta assim, pô, peraí, se eu tirar do físico, eu vou vender menos. Só que eu vou vender com uma margem tão maior que eu vou vender 30% menos unidades, mas eu vou ter um lucro 15% maior. Então eu prefiro vender menos e ter mais lucro. E aí a decisão é tomada em cima disso. E foi isso que aconteceu nos últimos Call of Duty. Basicamente foi isso. Essa é a decisão. Basicamente uma decisão de lucro por unidade vendida. Então eu tiro do físico, eu vendo só nas plataformas digitais, eu boto na Steam, eu boto na Battle.net, eu coloco na PlayStation, eu coloco no Xbox Live. E eu consigo chegar numa quantidade relativamente grande de pessoas que gostam da marca e não vão deixar de comprar porque não tem físico. Mas eu tenho um lucro muito maior por unidade que eu vendo, logo essa equação para mim ela é muito mais favorável. Fora que é muito mais fácil de controlar, vou fazer investimento em marketing. Eu sentado nos Estados Unidos, eu consigo fazer marketing de performance no mundo inteiro. Eu estou fazendo marketing de conversão. É quantos dólares eu coloco, quanto isso volta para mim no meu bolso. Diferente de... Eu vou investir num time que estará no Brasil, no México, na Colômbia e na Argentina, que vai ter que criar material de ponto de venda, que vai ter que controlar um distribuidor, que vai ter que distribuir essa margem para o distribuidor e para o cara que printa o disquinho, que vai ter que fazer uma ação de marketing para colocar esse jogo de uma forma diferenciada para a comunidade, blá, 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 e que vai corroer minha margem. Mas você consegue medir esse número que, por exemplo, faltou o Call of Duty Vanguard no Brasil, não teve. Acho que foi o primeiro que foi decidido que, esse não vamos lançar. Aham. O Modern Warfare já foi com uma quantidade muito menor. Muito reduzida, A né? gente já reduziu as quantidades e lançou só algumas séries especiais. Sim, Tinha o baralhinho lá, do Modern Warfare, quem Verdade. comprou vai lembrar. E essa decisão do Modern Warfare foi da mesma forma também. Não foi uma questão tipo o Eco Games tinha que puxar 1 milhão de peças, os caras, não, vão puxar só 50 mil. Para fazer sentido e continuar com a mídia física, você precisaria que o distribuidor cortasse margem do lado dele, que o varejo cortasse margem do lado dele, para que aí sobrasse um pouco mais de dinheiro na mão da publisher. O que acontece imagina assim,
Você tem um bolo para dividir. Então vamos pegar $60, tá? Imagina que o risco, né, de investir num jogo é todo meu. Eu sou o estúdio. Então eu boto lá 200, 300 milhões para desenvolver um jogo. Aí eu vou lançar esse jogo. E aí nessa cadeia de margem, quem fica com menos dinheiro sou eu. Porque o varejo fica com um valor grande, o distribuidor fica com um valor grande, o cara que imprimiu o disquinho fica com um valor grande. E eu nessa equação inteira, que foi o cara que botou o dinheiro na frente, que correu o risco da franquia não dar certo. Pega aí, Cyberpunk. Olha o dinheiro que foi investido, olha o retorno que eles tiveram. Tomaram risco um gigantesco, prejuízo, tomaram um né, puta cara? prejuízo. Então eu preciso que nessa equação, nessa cadeia que a gente chama, eu seja, como detentor da marca, o cara que ganha mais dinheiro. E não o cara que ganha menos dinheiro. Numa situação em que o gringo olhava aqui pro Brasil e falava assim, mas peraí, você é o cara desses todos que tá ganhando menos dinheiro? Então não faz sentido. E por quê, né? Vamos pensar também em outra coisa. Quanto você dá de margem para um varejo aqui no Brasil para vender um jogo? Um varejo grande. 40%. 40% de margem. Quanto que isso vira de resultado para ele? 2%? 1%? Às vezes até prejuízo. Olha, Americanas, em que buraco que tá. Tô falando de categorias em geral. O celular não é diferente. Sim. Ele precisa queimar preço, ele precisa investir em marketing, ele tem que ter pessoa pra caramba, tecnologia, segurança, cacete. Então, no Brasil, porque é complexo manter um varejo, vocês conhecem um pouco disso, você precisa ter uma margem muito grande e ainda existe uma incerteza de que no final do ano você vai ter lucro com essa operação. E aí aqui a gente dava 40% de margem, sendo que a Best Buy, que com uma compra de um mês comprava o que uma Americanas comprava no ano inteiro, a Best Buy pedia 11% de margem, 10% de margem. Só? Só. E por que a Best Buy consegue funcionar com 10% de margem? Porque o funcionário é mais barato, porque a luz é mais barata, porque o imposto é mais simplificado, porque o aluguel é mais barato, tudo é mais barato. Tudo, né? A culpa não é da Americanas, Cara, a culpa é da É o custo complexidade Brasil, da sim, cadeia custo de vender essa Brasil. Mas é coisa. isso, agora me explica uma Que coisa. doideira, velho. Você pega e muita gente não percebe, mas o grande valor final que todo mundo paga, a culpa é dos impostos do Brasil. É isso que ferra o sistema. Boa parte. E aí como que você pega? Porque se tá ferrando o sistema, mas eles não estão sendo ferrados, não. Eles estão ganhando grana pra caramba. O governo ganhou uma fatia enorme desse mercado, que é extremamente rentável no Brasil. Um mercado de muita grana. Como que você pega deputado, executivo, tudo trabalhando para que acabe com o mercado no Brasil? O que é isso? Na Você minha que leitura, entende na minha leitura, ninguém tem interesse em acabar com o mercado. Eles têm interesse em criar uma dificuldade para poder vender a solução, né? É isso. Então a gente precisa entender quais são os motivos, né? Quando Vai as dar um pessoas trazem- alvará pra vocês também. É isso. Porque você entende? É a coisa mais estúpida quando você vê alguém. Quer pegar uma coisa nova? Bora. Um negócio muito novo aí hoje em dia, fora do mercado de games, são essas cloud kitchens, essas dark kitchens, ou melhor. Que são essas fábricas, né? Esses imóveis que as grandes empresas alugam e colocam várias cozinhas lá dentro, para delivery. Isso é um negócio muito novo que surgiu nos últimos 2, 3 Eu anos. fiquei sabendo esses dias dessa parada. O cara falou que tem um prédio aqui perto com 30 cozinhas. E aí, né? e aí tem um aspecto muito legal, porque proporciona que esses restaurantes sejam mais eficientes, e esse é um mercado que precisa ser eficiente. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias, 71% dos restaurantes no Brasil não tem 30 dias de capital de giro. Cara, Então eles precisam ser muito eficientes, tá? Qual o interesse de um deputado em querer que esse business não exista? Sobre a perspectiva ou argumento de que causa muito barulho, muita fumaça. Atrapalha um bloco, um quarteirão de uma cidade inteira que é atendida por um serviço desse. Qual é o interesse do cara de fechar um negócio desse? Ele não tem um interesse pessoal. O interesse dele, na verdade, é que exista um problema para que ele possa sentar e criar uma lei que regularize como essas empresas podem funcionar. E, obviamente, imagino que ele vá participar dessas decisões com mais ou menos afinco se essas empresas forem parceiras nesse processo. Cara, com games não é diferente. Não é diferente. E, infelizmente, a gente não tem uma representatividade única como publishers, como distribuidores, né? Existem algumas tentativas de associações, de tentar trabalhar com o governo, etc. Mas, vira e mexe, a gente encontra ministros falando
como é que eu vou colocar? Deslocados da realidade do mercado, para não dizer que estão dizendo uma bobagem. Presidente falando bobagem. Né? Desconsiderando pesquisas clínicas, científicas que provam que games não tem nenhuma relação com comportamentos divergentes, né, e violentos. Então, ainda existe um desconhecimento muito grande sobre o mercado. Existe um desconhecimento muito grande sobre o potencial desse mercado. Existe um diálogo muito raso, muito restrito, né? Existe pouca atenção. Por isso, o mercado ele não avança como ele poderia avançar. O Brasil olha que curioso, o Brasil é uma das maiores audiências em qualquer plataforma de streaming, né? Em canais globais, a gente é muito presente, nas redes sociais, a gente é top 3 no Instagram, no YouTube, no TikTok, no LinkedIn, né? Na Twitch. Só que a gente é um dos maiores mercados de players, número de jogadores, né? Talvez hoje top 5, temos que olhar aqui nesse corte aqui da Newzoo, mas em 4 consumo, hoje, a gente é top 15. E quando você eu fiz essa apresentação várias vezes para os gringos, enfim, em outras empresas. Quando você pega mercados que têm um comportamento semelhante ao Brasil de consumo, por exemplo, uma Rússia, um México, se nós tivéssemos um gasto por player parecido com o que o mexicano tem, o mercado brasileiro era 3 vezes maior em dinheiro. Caraca. 3 vezes maior. E falando de um país que não é tão rico. Então ainda é um país de pessoas que jogam muito, consomem muita mídia, mas compram pouco. Por quê? Porque é caro, porque os produtos não são acessíveis, porque os produtos que elas querem, eles não encontram no mercado aqui no Brasil. Então essas dificuldades todas, obviamente, trazem um bloqueio, né? E a gente não consegue ser a potência que a gente deveria ser. Cara do céu. O país ganha Isso, menos. isso. Porque Claro. tudo gera, né? Claro. Eu falo gera de forma geral. O cara vai ter o produto, o lojista tem como trabalhar, e tem receita e gera imposto. O que a gente quer, na verdade, é ter condições, né, de poder desenvolver esse mercado. Eu acho que eu sempre, quando eu entrei no mercado de games, eu sempre tive esse propósito de tentar deixar algum tipo de legado, por menor que seja. Então, Será que se eu fiz lá um console... Será que você vai conseguir? Você podia montar um projeto novo para Tem um ajudar projeto, né, que a gente tá aí. Eu já comuniquei no meu Instagram, a gente ainda não diz exatamente o que é esse projeto, mas essa é a busca. É o que a gente quer. Já tem nome o projeto? A gente criou a House of Gamers para ser justamente uma marca que vai trabalhar no desenvolvimento da categoria de games no Brasil. E a gente vai fazer isso de várias formas. Eu posso começar sendo um canal de comunicação, um canal de vendas, eu posso ser uma marca, sabe, com produtos próprios. A gente está com vários planos, alguns de curtíssimo prazo, né, para lançar esse negócio já em agosto, mas com muitos e muitos planos num pipe assim, de 3, 4, 5 anos, de como a gente quer transformar a House of Gamers numa empresa com a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento do mercado gamer brasileiro. Cara, vocês vão revolucionar o mercado. Conte com a gente. Conte com a gente. Não, vocês vão revolucionar o mercado, velho. Vocês têm todos os números, assim, cara. Você é um cara foda, velho. A gente tem... Eu não sei se a gente vai vai revolucionar o mercado, mas a gente tem uma vontade gigante. E a House of Gamers, ela nasce dentro de um grupo de empresas que hoje está muito bem estabelecido já. A gente faz parte do grupo MK, da MK Place, que é uma plataforma de e-commerce muito robusta. A gente tem clientes grandes hoje no mercado bancário, em outros bastante grandes. Então, a gente está bem suportado, a gente tem pessoas incríveis, a gente tem um time muito talentoso já trabalhando nesse projeto. Os investimentos estão na mesa, então a gente está realmente muito confiante assim, de que algum impacto a gente vai causar. Você é investidor também. Eu participo de algumas jornadas. Assim. A House é das suas apostas. É um investimento de dinheiro, de tempo e de coração, assim. É o projeto que eu sempre quis ter e nunca tive. Porque eu participei de outros projetos em outros setores, né? Fui sócio de startups. Investi em empresas do mercado de food, por isso que eu conheci essas Dark Kitchens. Eu tenho um investimento de tempo em algumas ONGs, né? Então eu participo como membro do conselho da Able Gamers aqui no Brasil. Able Gamers? A Able Gamers, cara, é uma ONG americana que ela foi criada para proporcionar o acesso aos jogos de pessoas portadoras de deficiência, né, para PCDs.
Então, o que ela faz? Ela arrecada dinheiro através de fundraising, através de parceria com empresas, indústrias do mercado de gaming, e ela cria controles adaptados individualmente para cada uma das pessoas que são atendidas pelo programa. Então, se você tem uma dificuldade nas mãos, a gente consegue criar um controle adaptado para você jogar. Se você não tem movimento nos braços, se você consegue jogar de outras maneiras. Então, a gente cria algo personalizado para ti, para que você possa jogar os jogos que você gosta. Cara, eu tinha um cliente que jogava no pé, velho. Tem várias. Tem gente que joga na boca. Muito. Tem gente que usa a boca, mover os controles e tal. Tem gente que usa o dedo do pé. Tem várias maneiras, cara. Tem gente que tem mais dificuldade de se mover, mas continua usando as mãos de outra forma. Consegue tocar os controles. E a Able, ela abriu uma representação aqui no Brasil. Foi o primeiro país que a Able resolveu ter um escritório fora dos Estados Unidos. Foi através de um grande amigo nosso da comunidade de Xbox, o Chris. E ele topou essa parada, foi lá, negociou com os caras, trouxe a Able Gamers pro Brasil. E a Able Gamers é uma ONG que vive basicamente dessas parcerias que a gente fecha para atender os gamers PCD no Brasil. Cara, eu vi uma foto muito bonita de uma senhora, uma cadeirante, já é desse projeto? Pode ser. Com uma, tipo Pode ser. A gente teclado atendeu gamer ali A gente atendeu um público legal no Brasil. Tem um público grande na fila. Por isso a gente precisa encontrar cada vez mais formas de remunerar. E aí é muito legal que a Microsoft aí, dando os louros, né, a quem é de direito, Microsoft Brasil participou desse projeto com a gente, e parte do que você pode hoje entrar na tua conta da Microsoft Rewards, e você pode converter os seus pontos de rewards da Microsoft para Able Gamers. Então, às vezes os pontos estão lá parados, você não sabe muito bem o que fazer, você pode doar isso para Able. Vira uma doação de 15, 30, 50 reais, eu não sei o certo. Então, esse dinheiro a gente reverte todo para adaptação e criação de meios para que os PCDs possam jogar. Que legal, velho. Vou doar meus pontos lá. Não tem muito lá, mas vou doar. E a gente faz evento, a gente tem patrocinadores, né? A gente, aos pouquinhos, está expandindo a estratégia da Able. Então é isso. Meu tempo hoje, eu tô muito feliz porque eu voltei pro mercado de games, porque aí eu posso dedicar 100% do meu tempo pro mercado. Tirando a família aí, o que eu invisto profissionalmente, eu invisto no mercado de games. Aí, Switch, PlayStation e Xbox, qual que você pega pra jogar? Hoje? 3 consoles. Hoje Switch. Mas eu acho que eu tô cada vez mais convencido do caminho de jogar em nuvem. Eu tenho utilizado muito dessa ferramenta. Eu realmente acredito que a ideia de poder jogar em qualquer lugar faz muito sentido. Então, muitas vezes eu tô viajando, eu não preciso levar meu console comigo. Eu ligo minha TV lá da Samsung na casa do meu pai e eu consigo só levar um controle e jogar. Com uma experiência razoavelmente confortável. É verdade. Não vou ter um ping legal, não vou ter como jogar competitivo, né, de forma competitiva, mas eu vou ter uma experiência bacana de distração. Né? Eu ia te perguntar uma coisa muito semelhante, mas era assim... Qual o console mais bonito que você já viu não vale o do Palmeiras? Isso é bem pessoal, né? Mas tem 2 consoles que eu acho que eram muito bonitos. Assim, eu gostava muito do Nintendo 8 bits. Do Nintendinho cinzinha com, né, com 2 cores e tal, aquela tampinha. E gostava muito do Play 2. O primeiro Play 2 eu achava ele bastante simpatiquinho, assim. Eu gostava do disquinho por cima que você... tava jogando, você apertava o botão e o disco ainda tava girando, sabe? O Slim. Play 2 Slim. Slim. Pô, essa galera que curte a mídia física, então, infelizmente a notícia é essa. Tá caminhando pra... Eu acho que o disco sim, mas é o papel de quem é da comunidade, nosso papel é de ser vocal e dizer pras empresas o que a gente gostaria de ter, cara. A gente precisa também, sabe? É isso, né? A voz ele tem força, sinto um conformismo muito grande, né? Então eu acho que se a gente tem que chegar pra Bethesda, por exemplo, e falar, cara, você pode até não lançar Starfield em disco, mas lança uma caixinha aqui com um adesivinho do Starfield, um código pra fazer download, eu vou comprar um negócio porque eu quero guardar, botar o adesivinho no meu computador. Lança alguma coisa que faça sentido. Bota um pôster dentro de uma caixinha, deixa eu comprar, deixa eu consumir. Eu quero fazer parte dessa jornada. Esse é o grande que é ponto. fácil vender, hein? Põe um pôster exclusivo dentro da caixinha. Você vai vender a caixinha com um pôster. O cara vai pirar de ter aquele pôster. Isso é bacana, mas eu acho que o gamer, ele gosta de ter a mídia física. Não é só por conta disso também. É pra hora de precisar trocar, vender, né? Comprar, vou vender esse aqui, vou comprar outro.
Né? Uma mídia digital você não consegue fazer Não, isso, né? Mas Um dos projetos da Microsoft era justamente proporcionar esse mercado secundário, né, através do digital. Mas isso ainda não saiu do papel. Sei que existe essa conversa, mas não saiu do papel ainda. Então você vai ter a mídia digital, você vai passar pro Marquinhos, pro Pedrinho, ele vai te pagar ali dentro ali de uma plataforma X e a Microsoft repassa o valor. Pô, isso é da hora, hein, velho? Isso aí ia revolucionar também, não é um negócio difícil de fazer, né? Não, não mesmo. Mas essa troca existe lá fora ou essa demanda, vou vender meu jogo usado, isso é aqui, não? Não, Pensa em outros na países, o cara GameStop, não tem por essa- exemplo, era muito forte esse movimento, né? De você levar o jogo na GameStop, eles recompravam Uhum. e depois revendiam, né? Então, Você tava no lançamento do Guitar Hero também, esse último? não, Na Activision não tava nessa já época tava, não, né? Já não tava. É um acessório também Veio que antes. é... Pô, a galera gosta pra caramba, né? Eu A gosto gente de Guitar tinha no Hero, escritório assim, né? aqui da Activision no Brasil, a gente tinha a É, guitarra, tinha o jogo, tinha tudo. E de vez em quando a gente plugava na TV ali, se divertia um pouco pra lembrar de como é que era. Mas também é o mesmo problema do Kinect que a gente falou no começo do papo, né? Porra, vender necessariamente com a guitarra, Sim, custo, sim, distribuição, sim, sim. caixa gigante, delivery, logística, complexo. Mas é isso, Pô, Thiagão, a gente quer realmente falar com as pessoas, por isso que eu topei esse bate-papo, porque é importante falar do mercado sem dar muita volta, a gente dá real pra galera, mas pedir pra galera não desistir. Pô, né? tem que cobrar, A comunidade né? precisa É o estar que você unida e precisa falou, cobrar, é. cara. Esse é o ponto. Se a gente não cobrar, as grandes multinacionais vão tomar Pô, tem decisões. investidores, o investidor vê quando você se movimenta, né? Porque você tem isso. lá, é todo mundo. Pô, quem que é que tá junto? Vamos no parceiro, Tem que vamos ser no... vocal. A Tem gente tem que que ser ser. vocal. Se a gente é grande nas redes sociais e a gente é em quase todas elas, a gente tem que ser vocal, cara. É isso. Tem falar que o quê? exigir jogo nacionalizado da Nintendo. A galera exige isso aí já há um bom tempo, né? Mas... Exigir mais. Só exigir não funciona, né? Se você exige, compra, também você não tá ajudando muito. É né? difícil, Não vai chegar né, o que cara? você Que é um quer. vício, né? Imagina, pô, eu não vou comprar Zelda porque não saiu em português. Seria o certo, né? E é um negócio que é fácil de corrigir também, né, cara? Não dá pra entender. Não é caro, sabe? No lança PNL de um jogo não é isso que Um vai ferrar o lucro. updatezinho ali já era, né, cara? É muito, muito simples isso aí. Pô, Thiagão, obrigado, cara. Obrigado mesmo, assim. Valeu, foi da ótimo. hora falar Valeu. com você. Volte quando o projeto House, da House da aí. Gamers estiver pronto. Acho que vai mudar o mercado brasileiro isso aí, viu, cara? Enfim, você veio como meio profeta do apocalipse, não trouxe as melhores notícias pro cenário de game, principalmente quem quer a mídia física, mas surge aí uma chama de esperança muito grande com uma nova proposta de games, então... Eu acho que é uma forma diferente de atender o mercado, né? É isso que a gente vai proporcionar, então tô bem animado. Acho que mais algumas semanas aí a gente já consegue conversar Já tem com o a mercado. logo, tudo pronto? Tem. Se procurarem a gente lá nas redes sociais, a gente já existe. House of Gamers. Tem o site houseofgamers.com.br. Você acha que em Vai quanto ser a partir de tempo, lá. depois que a House estiver no ar, a gente vai conseguir encontrar produtos assim lá dentro? Tipo, esse capacete aqui do Killzone. Tem não. Parte da estratégia, olha aí. Isso é... Tem não. A parte da estratégia da House é poder também atender essa demanda, né? Então a gente está conversando aí com as empresas no Brasil e no mundo para ver se a gente consegue ser um canal de acesso, né, a esses produtos. Vai bombar, vai ser top. Bom, valeu. Gente, Valeu, galera. segue a gente lá no canal de cortes do podcast Três Irmãos, vai lá no Lixeira. E se você tá aí, tá curtindo os papos que a gente tem conseguido trazer para vocês, então já se inscreve no canal, a gente precisa muito que você seja um inscrito para que a gente continue fortalecendo a nossa equipe. Se vê o nome do podcast Três Irmãos também, pode ser Instagram, TikTok, Kawaii, onde você vê esse nome, segue a gente. A gente tá meio perdido. Agradecer o Julião também, que indicou o cara aqui. O cara é foda. Valeu, Julião. Thiagão, Valeu, cara. Thiagão. Flui.